Numa cidade portuária conhecida como Liche, vemos um navio chegando na costa, e um jovem animado desembarca, gritando que finalmente havia chegado. Um de seus amigos pergunta se ele estava tão animado assim por estar ali. Outro de seus amigos, um homem gordinho, junto de uma mulher de cabelos escuros, diz que também estava animado, pois aquele era o começo de suas aventuras. Essa é a era dos aventureiros. Aventureiros de todo o mundo criam suas próprias histórias, e se tornam heróis através das jornadas que passam finalizando portais espalhados pelo mundo. Além desses portais, que apareceram de forma misteriosa, também existem vários tipos de monstros que não eram encontrados no mundo de bordo. Muitos aventureiros morriam nesses portais, mas os inúmeros tesouros, itens raros e poderosos atraíam todos aqueles que ousavam sonhar alto. Voltando para aquele grupo que havia chegado à cidade, vemos o jovem de cabelos brancos falando que eles precisavam de uma isca para testar o que havia dentro do portal e evitar o risco de variáveis que ameaçassem suas vidas. Seus amigos concordam com ele. Então, decidem comprar um escravo para servir de isca e vão até o mercado de escravos. O mercador recomenda 2 jovens escravos, que eles compram. Finalmente, o grupo segue para o seu primeiro portal. Antes de entrar, o jovem de cabelos brancos marca a entrada para avisar que havia pessoas dentro do portal. Então eles entram, e o jovem animado de antes fica surpreso com a visão dentro do portal. O jovem de cabelos brancos diz que eles não precisavam se preocupar com monstros, pois os portais geralmente se formavam longe dos locais onde eles viviam. A mulher de cabelos pretos lembra que eles não podiam sair pelo portal que usaram para entrar, então precisavam encontrar o portal de saída. De repente, um monstro aparece atrás dela, e a morde, assustando todo mundo. Sem entender por que os monstros estavam tão perto do portal, o jovem de cabelos brancos ataca o monstro com uma flecha de fogo, o que faz a criatura soltar a mulher. Em desespero, ele manda seu amigo amarrar as iscas para que os monstros se concentrem nelas enquanto eles fogem. Assim eles fazem. Logo, o grupo corre para a floresta, enquanto o jovem de cabelos brancos insiste que precisam encontrar a saída. O jovem estava tomado pelo medo, e seu amigo gordinho o agarra, tentando fazê-lo voltar a si. Ele diz que podem ter falhado nesta primeira tentativa, mas que não era motivo para desistir, e garante que todos eles sairiam daquele lugar. Mas um monstro aparece atrás dele, e o esmaga com um soco. Vendo aquilo, o jovem não consegue conter seu desespero. Enquanto treme de medo, o jovem de cabelos brancos tenta atacar o monstro, mas a criatura usa sua língua, e o puxa, o devorando. Vendo seu amigo morrer daquela forma, o jovem entra em pânico, e tenta fugir, mas não tinha para onde fugir. Então o monstro ataca o garoto, e ele grita de dor. Quando estava agonizando de dor, ele percebe que um dos escravos estava vivo. Feliz com isso, o jovem pede para ele ajudá-lo, mas o escravo simplesmente o ignora. Irritado, o jovem começa a gritar, implorando por ajuda. O escravo sorri e desce da árvore, mas diz que já era tarde demais. Então vemos que o monstro já havia devorado quase todo o jovem. Ele se vê no reflexo da poça de sangue e se irrita. Ele pergunta ao escravo se ele achava que poderia limpar o portal sozinho e avisa que assim que ele morresse, o escravo seria o próximo. Então ele é devorado. Então o monstro olha para o escravo, se posiciona e avança. No entanto, o escravo perfura o monstro facilmente e, respondendo o jovem que foi morto, ele diz que não foi ali que ele morreu. Esse era Eupalme, o último aventureiro. Em um mundo apocalíptico, um grupo de sobreviventes aguardava a chegada de um exército de monstros que devastava tudo em seu caminho. Uma mulher avisava ao seu líder que ele estava chegando. O rei dragão estava próximo. Ela fala que o ninho dos centauros havia caído e não havia mais nada a ser defendido. Todos os aliados haviam perecido, e até mesmo os 6 heróis, o último raio de esperança para a humanidade, estavam mortos. E o único aventureiro que restava era Eupalme, a última esperança da humanidade. Vendo os monstros se aproximando, Palme ordenou que seus companheiros se preparassem. Aquela seria sua última aventura. Pouco tempo depois, o cenário era devastador. Palme estava de joelhos, gravemente ferido, diante da cabeça decepada do rei dragão. Seus companheiros estavam todos mortos. Ele ergueu a cabeça, quando percebeu algo terrível. O rei dragão ainda estava vivo. Ele possuía 3 cabeças, e a que Palme havia cortado começava a se regenerar. Naquele momento, Palme pensou que era o fim de sua vida, de seu mundo e de sua jornada. Mas algo dentro dele se recusava a aceitar. Mesmo com seus amigos sacrificados, ele não queria que suas vidas tivessem sido em vão. Reunindo toda a sua força, Palme se levantou mais uma vez, canalizando sua magia para atacar o rei dragão. Porém, seu corpo já não respondia ao seu desejo, e ele foi sucumbido por um golpe brutal do dragão. Nas portas da morte, Palme perguntava por que teria que acabar assim. Se ele tivesse mais uma chance, poderia mudar o destino do mundo. De repente, Palme abriu os olhos. Sentiu algo molhado em seu rosto. Alguém jogou água nele. Ao olhar ao redor, percebeu que estava no mercado de escravos. Palme ficou confuso, pois o mercado de escravos havia sido abolido faz anos. Mas vendo o comerciante, Palme finalmente percebeu. Ele havia voltado no tempo. Não sabia como, mas isso não importava, pois essa era sua segunda chance. De volta ao portal, Palme começou a pegar os itens dos aventureiros que haviam morrido antes. Ele sabia
sabia que precisaria de mais do que armas para sobreviver. Vasculhando o chão, encontrou uma bota e se lembrou de que alguns aventureiros escondiam itens valiosos ali. Dentro da bota, encontrou um anel de telecinese. De repente, monstros apareceram e Palme percebe que eles sentem cheiro de sangue. Eles avançam, mas Palme consegue se defender com sua lança. Entretanto, um monstro usa sua língua, agarrando a arma de Palme, e em seguida quebra. Sem perder tempo, um monstro tenta o devorar, mas Palme usou o cajado para lançar uma flecha de fogo e com a ajuda do anel de telecinese, controlou a flecha para atingir vários inimigos de uma vez. Contudo, novos monstros surgiram, e ele percebeu que o cajado tinha um tempo de recarga. Sem outra opção, Palme o usou como uma lança enquanto esperava a recarga. Assim que o cajado ficou pronto novamente, ele repetiu a estratégia, eliminando todos os monstros. Foi então que ouviu uma voz. Ele notou que uma mulher de cabelos pretos ainda estava viva. Surpresa, ela comentou que as habilidades de Palme estavam muito acima do esperado para um escravo. Observando que ele possuía um círculo de mana, ela perguntou se tudo aquilo fazia parte de um plano. Palme respondeu que ela estava errada, mesmo que não fosse planejado. Ele pretendia matar todos eles. A mulher falava que ele estava louco, mas Palme continua. Ele fala que abomina completamente pessoas que usam escravos como iscas. Na cidade, todos estavam chocados ao ver Palme, um escravo, voltando sozinho do portal. Ele refletia que deveria se apressar para evitar que o destino se repita. Então ele chega na frente de um prédio e afirma que para começar o seu plano, ele tinha que se libertar. Dentro do prédio, vemos um homem relatando ao seu superior que um escravo havia retornado. Seu superior não entendia o que havia de tão especial nisso, mas o homem mencionou que o escravo havia voltado sem um único arranhão, enquanto todos os aventureiros que estavam com ele haviam morrido. Isso surpreendeu o superior, que achou estranho o fato de o escravo não ter fugido, e ao invés disso, ter retornado por vontade própria. Pessoas que se tornavam escravas devido às suas dívidas geralmente acabavam sendo usadas como iscas, e mesmo que sobrevivessem, dificilmente voltavam. O superior concluiu que o fato de o escravo não ter fugido significava que ele sabia que não podia escapar do alcance deles, pois o único meio de fugir da União Mercante Gafo era através da morte. Esse era o método deles para lidar com escravos. Ainda assim, o superior quis entender por que o homem estava relatando aquilo. Então o subordinado revelou que o escravo havia desbloqueado o primeiro círculo de mana. Ao ouvir isso, o superior ficou preocupado, pois um escravo que despertava podia guardar rancor da União Mercante. Para completar o relatório, o homem informou que o escravo desejava uma mudança de contrato e queria se tornar um aventureiro. Isso irritou o superior pela audácia do escravo, mas ele ficou ainda mais chocado ao ouvir que o Sr. Hakan havia ordenado que cuidassem pessoalmente do caso. Hakan era um dos executivos da União Mercante Gafo, e o superior não conseguia entender por que ele havia se interessado por um escravo de classe baixa. No final, o superior se levantou e ficou pensativo. Sob o governo da Imperatriz Signis, o status de escravos não deveria existir, mas isso era uma mentira deslavada. Os humanos sempre foram escravos do dinheiro. A moeda desse mundo era chamada de meso, e aqueles que não conseguiam pagar o que haviam pegado emprestado eram obrigados a compensar com trabalho pesado. Essa era a noção criada pelo mundo da garantia, o que levava à escravidão. No dia em que a única família de Palme morreu, ele se tornou um desses escravos. Isso aconteceu porque uma erva chamada musgo negro, comprada da União Mercante para tratar seu pai, teve seu preço aumentado para 1000 mesos, e Palme não conseguiu pagar, o que o levou a ser julgado e condenado a trabalhar até quitar sua dívida. Assim ele foi escravizado por longos 6 anos, mas agora, Palme tinha sua chance de vingança. Palme se apresenta, enquanto pensava que aquele era Abyss, o braço esquerdo de Hakan. Abyss começa dizendo que já tinha recebido o relatório sobre a mudança de contrato que Palme havia solicitado. Ele aceita e informa que mudaria o contrato de Palme para um aventureiro de Rank F. Palme sorri e pensa que não iria entrar no jogo deles. Ele então pede um contrato como aventureiro de Rank E, o que surpreende Abyss. Abyss argumenta que Palme ainda nem havia sido avaliado pela Associação de Aventureiros, mas Palme responde que em 3 anos como escravo, já havia entrado em quase 100 portais. Abyss retruca dizendo que isso só o tornava experiente como isca, mas não como caçador de monstros. Palme insiste dizendo que o que faz um aventureiro é a sobrevivência, não as habilidades de caça. Ele menciona que o primeiro aventureiro famoso se destacou pela sua capacidade de sobreviver e que essa deveria ser a virtude de um aventureiro, sempre voltar vivo. Isso faz Abyss refletir, admitindo que informações de sobreviventes são mais valiosas do que feitos individuais. Ele reconhece que sobreviver por 3 anos como isca não era um feito pequeno, mas que isso não era suficiente. Ele menciona que os portais nos quais Palme entrou eram de baixo rank e que ele não sobreviveria em portais de alto nível. Além disso, afirma que a União Mercante não era tola ao ponto de arriscar um contrato caro com alguém que poderia morrer antes de pagar sua dívida. Mesmo assim, Abyss se sentia incomodado com Palme. Ele não entendia por que sentia um sentimento repulsivo ao olhar para ele. Para testar Palme, Abyss menciona um portal em que apenas 5 pessoas podiam entrar e que já havia causado a morte de 12 grupos. Ele desafia Palme a provar seu valor
valor entrando nesse portal. Se ele conseguisse finalizá-lo, Abyss reconsideraria sua solicitação. A cena corta para a frente do portal, onde Palm conhece sua equipe. Eles o cumprimentam de forma gentil e explicam que a missão era recuperar os itens dos 12 grupos que morreram no portal para a União Mercante. A recompensa era de mais de 3.000 mesos por item. Embora um dos membros reclamasse que a recompensa era inferior ao valor dos itens, eles entraram no portal. Dentro do portal, que era uma enorme floresta, o grupo decide montar um acampamento no topo de uma árvore para facilitar a defesa em caso de batalhas prolongadas. Com o acampamento pronto, eles se dividem para explorar. Palm fica junto do líder, explorando a floresta. O líder estranha o fato de ainda não terem encontrado nenhum monstro e começa a conversar com Palm. No entanto, percebe que Palm havia parado, fixando os olhos no chão, onde havia uma marca derretida. Ao anoitecer, o grupo se reúne ao redor da fogueira para descansar. Mais tarde, 4 membros se aproximam silenciosamente do colchonete de Palm, verificando se ele estava dormindo. Ao ver que ele não respondia, eles riem de forma cruel. Um deles comenta que o líder era cauteloso demais, pois eles já haviam colocado sonífero na comida de Palm. O plano deles era roubar os itens de Palm durante a noite. Sem querer perder tempo, o assassino ergue sua adaga, pronto para esfaqueá-lo. O assassino perfura o colchonete. Entretanto, não havia ninguém ali. Vendo isso, o líder manda seu pessoal procurar por Palm, mas de repente uma explosão acontece. Distante dali, vemos que foi Palm que disparou uma flecha de fogo no acampamento. Desesperado, o líder manda pegarem os itens e a comida, mas logo um de seus subordinados chama sua atenção, e em seguida, o líder vê um olho enorme de um slime. Foi nesse momento que o líder percebeu que Palm os usou como iscas. Logo, eles pulam do acampamento e correm desesperados para longe, enquanto Palm comentava consigo mesmo que desde o início, ele já havia percebido as más intenções do grupo. Mesmo assim, Palm olha para a criatura gigante e comenta que pensava que a criatura não fosse tão grande. Enquanto isso, o grupo fugia, e o líder dizia que aquilo deveria ser um slime dourado, um monstro raro que geralmente aparece como chefão de portais vermelhos. Esse monstro possui um corpo ácido, o que não era favorável para aventureiros acostumados a batalhas corpo a corpo como eles. De repente, monstro dispara uma rajada contra eles, e o líder rapidamente desvia, enquanto salva seu companheiro. Ele explica que essa era a flecha ácida, uma habilidade que permitia ao monstro atirar ácido de seu corpo, uma habilidade extremamente perigosa. Mesmo com seus companheiros desesperados, o líder tenta comandá-los, explicando que a habilidade de flecha ácida tinha um tempo de recarga de 1 minuto, e que eles poderiam aproveitar para atacar o núcleo do slime, que era sua fraqueza. Ouvindo isso, o assassino corre em direção ao monstro, afirmando que eles tinham tempo para atacar. Entretanto, o monstro dispara outra flecha ácida. Isso deixa o líder sem entender, pois ainda faltavam 10 segundos para terminar a recarga. Logo, a criatura dispara novamente, eliminando todo o grupo. Enquanto isso, Palm comenta que o líder não estava errado, mas o que ele não sabia era que o slime dourado ficava mais forte de acordo com os itens que comia, o que também diminuía o tempo de recarga de sua habilidade. Agora Palm sabia como os 12 grupos foram mortos, já que aquele slime tinha ultrapassado seu próprio nível, se tornando um monstro de portal amarelo, 2 níveis acima do vermelho. Esse já não era um monstro que um aventureiro do primeiro círculo era capaz de lutar, e não tinha mais nenhum item ali, ou seja, a missão fracassou. Contudo, Palm ainda queria provar seu valor para Abyss. Então, ele lança uma flecha de fogo no olho do slime, o destruindo. Palm se impressiona. Ele tinha mirado no núcleo do slime, e mesmo assim ele tinha aguentado. Então Palm fala que só precisaria acertar mais 5 vezes para acabar com isso. Então o slime dourado dispara várias flechas ácidas em sua direção, mas Palm consegue desviar de todas elas, enquanto também continua seus ataques, pensando que tinha que acertar todos os seus ataques no mesmo ponto, sem errar um único centímetro sequer. Assim ele avança, e acerta o primeiro, logo acerta o segundo, e em seguida o terceiro, e quando ia acertar o quarto, o monstro desvia. Mas isso era inútil, pois usando sua telecinese, Palm controla a flecha, e acerta com precisão o slime dourado. Assim o núcleo do monstro aparece, e Palm avança para desferir o último ataque, mas de repente, o slime cria uma mão enorme para atacar Palm. Vendo a enorme mão vindo em sua direção, Palm usa sua telecinese para fugir do alcance do monstro, e pegando distância, ele dispara outra flecha de fogo. O monstro tenta se defender com sua mão, mas Palm sorri e muda a direção da flecha, acertando o núcleo, que é destruído. E logo em seguida, a criatura explode, criando uma onda de ácido. Vendo isso, Palm rapidamente sobe em uma árvore e escapa da onda. Quando ela passa, ele volta para o lugar da luta para pegar o núcleo do slime dourado, e ao pegá-lo, uma luz vermelha começa a cobrir Palm. De volta à cidade, Palm se encontrava com Abyss, falando que tinha voltado. Abyss reclamava que Palm retornou sozinho, e ainda sem nenhum item da missão. Palm fala que seu grupo só tinha amadores, e que eles tinham tentado roubá-lo, mas quando ele saiu para evitar problemas, o grupo encontrou o chefão do portal, e morreram para ele. Antes de Abyss o questionar sobre isso, ele diz que o chefão do portal era um slime dourado, o que o deixa chocado.
chocado, pois ele sabia o que acontecia com itens quando esse monstro aparecia. Então Palm confirma que os itens foram todos consumidos pelo slime. Abyss fica irritado por a União Mercante ter perdido tantos itens, mas o pior era que Palm tinha voltado vivo do portal. Algumas regras sobre os portais que todos devem seguir. A primeira era que só podiam entrar um número limitado de pessoas, sendo aquele marcado na entrada. Depois desse critério ser atendido, o portal se fecha, e só é aberto novamente se todos os participantes morrerem. A segunda diz que há limitações de entrada dependendo do nível de dificuldade do portal e do número de círculos de mana que o participante tenha. O nível de dificuldade mais fácil era o vermelho, e o mais difícil era o roxo. A terceira regra era que o portal só podia ser usado uma única vez. Se alguém entrasse, sobrevivesse e saísse do portal, ele seria destruído, e não poderia mais ser utilizado. Por isso, Abyss não gostou de Palm ter voltado vivo, pois isso os fez perder aquele portal. Então ele fala que Palm falhou no teste. No entanto, Palm diz que ele era impaciente demais. Então ele mostra seu braço, que agora tinha 2 círculos de mana, e fala que devorou o slime dourado. Abyss fica surpreso com isso, e Palm pergunta se ele cumprirá sua promessa. Então Abyss diz que vai fazê-lo um aventureiro de rank D, ou até C, se Palm trabalhasse para ele. Enquanto Palm assinava o contrato, Abyss pensa que normalmente era considerado um tratamento especial dar um rank tão alto para alguém que nem mesmo estava no 3º círculo de mana ainda, pois os ranks de aventureiros eram influenciados pelo número de círculos, que representavam o poder, e cada nível tinha uma clara diferença. Mas Abyss sabia que Palm não era normal, e que ele podia ser um verdadeiro talento, pois não era possível passar de círculo apenas absorvendo a mana do slime dourado. Então Abyss precisava dele. Enquanto isso, Palm pensa que Abyss era impaciente, mas também acha isso bom, pois logo o primeiro portal de 100 pessoas iria aparecer. Esse era um evento que todas as guildas estariam de olho. Por isso, Palm não via mal algum nisso e pensou em adiantar seus planos. Então, ele pede um favor a Abyss, que pergunta o que ele queria. Palm diz que queria dinheiro emprestado, e vendo isso, Abyss pensa que isso já estava indo longe demais. Alguns dizem que os portais começaram a surgir na Era dos Aventureiros, mas isso não passava de uma armadilha feita pelo Mago Negro. Tudo isso tinha o objetivo de matar todos aqueles com potencial para ameaçá-la no futuro. Com isso, muitos aventureiros morreram nos portais, levando consigo todos os talentos do mundo bordo. Depois disso, o último dia chegou, e todos os monstros que esperavam pacientemente finalmente se libertaram dos portais, criando destruição em massa por onde passavam. Com isso, a humanidade pereceu. Palm tinha acabado de deixar o prédio, e refletia que não ganhou o suficiente, mas era bom o bastante para ele começar a se mover. Ele sabia que o portal de 100 pessoas era de cor vermelha, então apenas aventureiros de 2º círculo poderiam entrar. Por isso estavam investindo nele, pois estavam mirando naquele portal. Mesmo assim, Palm não queria usar esse dinheiro em itens, pois eram muito caros, mas tinha algo que ele considerava melhor para gastar seu dinheiro. Então ele entra numa feira de escravos, onde é cumprimentado por um dos funcionários, que pergunta o que ele desejava. Palm diz que estava procurando alguém, e manda o funcionário liderar o caminho. Eles entram em um corredor cheio de celas, então param em uma cela onde estava um jovem de cabelos vermelhos. O funcionário pergunta se era ele quem Palm estava procurando, e ele afirma que sim, enquanto se lembrava que em sua vida passada, o que acelerou a destruição do mundo foi a morte de um dos 6 heróis, a heroína do machado, Aran, que morreu pelas mãos de seu próprio discípulo, o assassino de heróis, Dibo. Isso marcou o início do fim. Palm olhava para o jovem, que falava com ele de maneira rude, e se lembrava que no passado, Dibo foi uma das pessoas que junto com ele, ganharam fama depois do último dia. Dibo precisava desesperadamente de dinheiro, pois tinha uma irmã que possuía uma doença chamada doença do sangue negro. Então, Palm pergunta quanto ele custava, e Dibo diz que queria 1 milhão de mesos. Então, Palm pega um maço de dinheiro contendo exatamente 1 milhão de mesos, deixando Dibo e o funcionário chocados. Em seguida, ele pega um contrato, e fala sobre seus termos, o que surpreende o funcionário, pois esses termos eram de um membro de grupo, não de escravidão. Mas Dibo não estava nem ligando para esses detalhes. Ele pegou o contrato, mordeu seu dedo, e assina. Vendo como ele assinou sem qualquer hesitação, Palm pensa que isso era por causa de sua irmã. Então ele diz para Dibo se preparar, pois iriam direto até um portal, e Dibo responde que trabalharia mais do que qualquer um que Palm já conheceu. A cena então corta para uma floresta, onde Palm e Dibo estavam andando. Dibo agradece por Palm ter comprado um machado para ele, mas Dibo estava mais acostumado com espadas longas. No entanto, Palm apenas responde que Dibo só poderia usar machados, enquanto estivesse trabalhando com ele. Dibo concorda, e olha para o pilar do portal, vendo que ele tinha apenas uma marca, e que seu limite era de 8 pessoas. Dibo pergunta a Palm onde estava o resto do grupo, mas Palm responde que já tinha tudo o que precisava, apontando para Dibo, o deixando confuso. Antes que pudesse reagir, Palm o chuta para dentro do portal. Lá dentro, Dibo se levanta gritando pela atitude de Palm, mas seus gritos acabam atraindo uma horda de monstros, conhecidos por seus corpos duros, ao ponto de espadas e lanças não os perfurarem. Quando ele estava prestes a entrar
entrar em batalha. Palme ordena que ele se afaste e, em seguida, dispara uma flecha de fogo. Usando sua telecinese, ele mata toda a horda com muita facilidade. Então ele avisa Dibbo para não cometer mais esse tipo de erro. Mas Dibbo estava apenas se perguntando de onde tinha saído um monstro como Palme. Enquanto isso, em um castelo, vemos uma mulher ajoelhada diante de um homem, relatando que seus planos estavam em andamento e pedindo permissão para continuar. O homem concede sua permissão, e enquanto a mulher se retira, ele olha para a lua e murmura que tudo aconteceria de acordo com a vontade daquela pessoa e pela liberdade do mundo bordo. Enquanto os cadáveres dos monstros queimavam, Dibbo havia reunido um total de 27 núcleos de mana. Então Palme ordenou que continuassem andando. Dibbo ainda estava impressionado com a força de Palme, pois não esperava que ele fosse tão poderoso. No entanto, gostou da ideia, pois os ganhos que obteria ao se aventurar ao lado dele seriam o suficiente para economizar em comida e despesas médicas. Um pouco adiante, encontraram mais 8 monstros. Palme disse que aquilo era perfeito, e Dibbo ficou sem entender o que ele queria dizer. Enquanto os monstros estavam distraídos, Dibbo avançou para atacá-los, enquanto reclamava mentalmente. Não fazia sentido ele ter que enfrentar tantos monstros sozinho, ainda mais usando uma arma com a qual não estava acostumado. Observando os movimentos de Dibbo, Palme percebeu que ele realmente só havia usado espadas até então. No entanto, sabia que cedo ou tarde, Dibbo perceberia que o machado era a melhor arma para ele. Afinal, ele tinha talento suficiente para ter sido escolhido como o discípulo único da heroína do machado. Conforme a batalha prosseguia, Dibbo rapidamente notou as diferenças entre usar um machado e uma espada. Em pouco tempo, conseguiu se acostumar com a nova arma, e começou a massacrar os monstros com força bruta. Isso surpreendeu Palme, pois Dibbo nem sequer havia despertado ainda. De repente, um forte tremor sacudiu o chão. A montanha à frente se abriu. De dentro dela, surgiu um monstro gigante. Dibbo ficou surpreso, mas Palme reagiu rapidamente e atacou, dizendo que um monstro daquele tamanho era apenas um alvo fácil. No entanto, a flecha de fogo de Palme foi bloqueada. Vendo isso, Palme tentou usar sua telecinese para atacá-lo, mas o monstro defendeu o golpe. Diante dessa situação, eles decidiram recuar. Palme usa sua telecinese para levantar pedras do chão, assim eles podem pegar distância. Em seguida, ordenou que Dibbo cuidasse dos monstros menores enquanto ele enfrentava o gigante. Dibbo não gostou da ideia, pois achava que aquele monstro era forte demais para ser enfrentado sem um plano. No entanto, uma das flechas de Palme acertou o gigante. Palme percebeu que os galhos do monstro se moviam mais rápido do que esperava, o que tornava impossível atacar e usar sua telecinese ao mesmo tempo. No entanto, como estava no segundo círculo, podia conjurar duas magias simultaneamente. Dibbo ficou impressionado ao vê-lo disparar duas flechas de fogo seguidas, usando a segunda para confundir o monstro logo após a primeira. No entanto, percebeu que alguns monstros menores estavam se aproximando de Palme. Ele tentou avisá-lo, mas Palme usou sua telecinese para eliminá-los com facilidade. Então Palme pergunta se Dibbo não conseguia derrotar nem mesmo esses monstrinhos. Entretanto, um monstro gigante lançou um ataque surpresa contra Palme. Rapidamente ele saltou para evitar o golpe. Contudo, o monstro desferiu outro ataque, mas Dibbo conseguiu salvá-lo, e disse para Palme retirar o que havia falado. Palme sorri, e fala que finalmente Dibbo estava sendo útil, e exclama que estava na hora de acabar com aquele monstro. A batalha começa. Palme fica na retaguarda, disparando uma chuva de ataques na criatura, e Dibbo avança, atacando o monstro de perto. O gigante estava tendo dificuldade com aqueles dois, e tenta atacar Dibbo pelos dois lados. Contudo, Palme avisa que irá atacar na direita, e Dibbo ficará com a esquerda, e assim eles fazem. Sem perder tempo, Dibbo avança, e corta vários galhos, mas a criatura consegue acertar ele por trás, fazendo-o cair. O monstro tenta devorá-lo, mas rapidamente Palme usa sua telecinese para erguer um pedaço de terra e salvar Dibbo, enquanto pensava que a situação estava ficando complicada. Ele então ergue vários pedaços de terra para que Dibbo possa se apoiar no ar, mas mesmo assim, Dibbo só consegue desviar por pouco dos ataques do monstro. Para aliviar a pressão, Palme volta a atacar, chamando a atenção da criatura, enquanto ordena que Dibbo acabe com aquilo de uma vez. Dibbo, com um golpe poderoso de seu machado, perfura um dos olhos do monstro, mas acaba perdendo sua arma no processo. Rapidamente, ele salta para continuar sua ofensiva, enquanto Palme usa sua telecinese para devolver o machado a Dibbo, que o agarra no ar e perfura o outro olho do monstro. Furioso, a criatura tenta atacá-lo com sua boca, mas Palme dispara duas flechas de fogo diretamente para dentro dela, destruindo seu núcleo. Palme se aproxima de Dibbo e o agradece pelo bom trabalho, e Dibbo faz o mesmo. A cena então corta para uma casa. Uma jovem de cabelos escuros está sentada, comentando consigo mesma que já estava ficando tarde e que deveria comer logo antes de ir para a cama. Quando está prestes a comer, ouve um barulho na porta. Ao abri-la, ela vê Dibbo, que diz que está de volta. Chorando, a menina o abraça e lhe dá boas-vindas. A cena então muda para uma floresta, onde há uma cabana. Lá dentro, vemos Palme entrando e encontrando o corpo de seu pai. Com um olhar vazio, ele usa sua magia para incendiar a cabana e vai embora, enquanto o fogo consome tudo
tudo atrás dele. No escritório de Abyss, ele estava tendo problemas em decidir quem escolher para entrar no portal de 100, que estava prestes a abrir. Como Rakan estaria presente, Abyss não podia falhar nessa missão. Agora, todas as 10 principais uniões mercantes estariam focadas em limpar esse portal, onde itens de nível épico ou superior eram praticamente garantidos de aparecer, com chances até de um item lendário surgir. Mas Abyss sabia que isso não seria fácil, pois todas as uniões iriam mandar seus melhores aventureiros para esse portal, e ele estava hesitante em escolher Palm. De repente, seus pensamentos são interrompidos por alguém que aparece em seu escritório, e Abyss fica assustado, pois era Rakan, um dos executivos da União Mercante Garfo. Rapidamente, Abyss entrega seu assento para ele, e Rakan pergunta se ele já escolheu os participantes do portal de 100. Abyss diz que ainda não tinha decidido sobre Palm, pois não sabia ao certo quanto ele era talentoso. Então Rakan diz que ele só tinha que testá-lo, e até tinha o lugar perfeito para isso, mandando que ele também trouxesse todos que estava pensando em escolher para esse teste, para que assim tivessem muitas testemunhas. Mais tarde, vemos Palm e Dibo chegando na frente de um portal, onde estavam reunidos outros grupos que não pareciam nada amistosos. Um deles até comenta sobre o fato de Palm e Dibo terem históricos de escravos, mas Palm começou a analisá-los, percebendo que todos estavam entre o primeiro e o segundo círculo, e que eram aventureiros de elite. De repente, Abyss aparece, dizendo que daria uma chance para eles se provarem. Essa frase deixa todos em dúvida, e Abyss fala que ele lhes daria uma chance de limpar o portal de 100. Quem mostrasse suas habilidades teria esse privilégio especial. Com isso dito, todos entram no portal, que era uma floresta. Os grupos decidem explorar separadamente, indo cada um para uma direção, e só se juntariam quando fossem enfrentar o chefe do portal. Enquanto isso, Palm e Dibo ficam parados no mesmo lugar. Então a cena é cortada para um grupo liderado por um mago. De repente, eles encontram um monstro cogumelo, e sem perder tempo, o mago tenta destruí-lo com sua magia, mas para sua surpresa, ele continuava vivo. Logo outros monstros cogumelos cercam o grupo do mago. Sem escolha, eles começam a batalha. Depois de um tempo, finalmente finalizam o último monstro, mas um de seus subordinados comenta que os monstros estavam mais fortes. O mago fala que era impossível vencer essa competição pelo número de monstros mortos, pois perderiam sua força antes de enfrentarem o chefe do portal. Então o mago decide que era melhor quebrar a aliança e ir direto até o chefe do portal. Enquanto isso, Palm falava que pelo jeito que os monstros estavam fortes, todos os grupos tentariam ir direto até o chefe do portal. Dibo pensa que o Palm também iria até o chefe do portal, mas para sua surpresa, Palm fala que eles tinham que matar todos os monstros menores. Então Palm explica que matar o chefe do portal não era a única forma de conseguir uma boa pontuação, e que a forma como se lida com os monstros também era importante. Sem falar que o chefe do portal era perigoso, e não havia como saber o que os outros grupos poderiam fazer. Mas a principal razão para a decisão de Palm era o fato de ele ter uma forte sensação de perigo neste portal. A cena volta para o grupo do mago, que estava caminhando. De repente, um de seus subordinados chama sua atenção para mostrar que havia o portal de escape nesta região. O mago diz para eles deixarem marcas a partir dali. De repente, ele ouve um de seus subordinados rindo alto, e manda ele parar, pois isso poderia atrair os monstros. Mas ao olhar para o rosto do subordinado, ele vê que ele não estava rindo por querer. De repente, uma névoa roxa se espalha ao redor deles, e o mago nota que era veneno. Ele decide fugir, mas atrás dele, surge um monstro cogumelo enorme, enquanto espelha a névoa venenosa que fazia todos rirem. O monstro abre sua boca grotesca, e o mago acaba sucumbindo à névoa, começando a rir freneticamente, enquanto seu olhar mostrava o quão assustado ele estava. Em um penhasco, vemos Palm e Dibo caminhando, e de repente, veem que alguém havia disparado um sinalizador. Eles chegam no local de onde vinha o sinal, e Palm logo percebe que estava faltando um grupo. Um homem disse que iria explicar a situação, mas é interrompido pela líder de outro grupo, que informa que o grupo do mago estava desaparecido. O pirata comenta que não precisariam se preocupar com isso, pois eles encontraram o chefe do portal, e viram o grupo do mago ser completamente aniquilado pela criatura, que era um cogumelo venenoso da loucura. Ao ouvir esse nome, todos ficam assustados. Dibo pergunta a Palm se esse monstro era realmente tão perigoso, mas Palm se perde em pensamentos, e acaba ignorando Dibo. Ele sabia que aquele era o pior tipo de chefe que poderiam enfrentar no nível em que estavam. Lutar corpo a corpo era difícil, devido ao seu veneno. Somente ataques à distância seriam eficientes, mas o cogumelo também tinha uma defesa incrível. O pirata avisa que o cogumelo venenoso da loucura estava exatamente no caminho para o portal, então seria impossível de escapar. Dibo chama o pirata de medroso, e afirma que a flecha de Palm era invencível, mas Palm fala que sua flecha não iria nem arranhar o cogumelo, e isso surpreende Dibo. Inesperadamente, Palm faz uma proposta ousada. Ele e Dibo seriam a isca para o monstro, permitindo que os outros escapassem, em troca de 50.000 mesos por pessoa. Dibo se desespera, e o pirata fica furioso, argumentando que não havia como um aventureiro do nível dele segurarem um monstro como aquele. Mas Palm retruca, perguntando se ele tinha um plano melhor, e acrescenta que Dibo era
era um aventureiro de primeiro círculo, algo que nem mesmo Dibo sabia. A mulher que liderava outro grupo aceita a proposta, mas diz que não tem essa quantia com ela. Palme fala que podem pagar depois, e se eles morrerem, apenas considerem como sacrifício. Por fim, ele pergunta se todos concordavam. Enquanto isso, o cogumelo venenoso da loucura devorava um cadáver, quando de repente, uma flecha de fogo voa em sua direção, e acerta sua cabeça. Logo vemos Palme e Dibo com panos cobrindo a boca e o nariz. Percebendo que conseguiram chamar a atenção do monstro, começam a correr para manter distância. O monstro os persegue com uma velocidade impressionante, deixando Dibo chocado. Os outros aventureiros aproveitam a distração para correr até o portal de saída e ativá-lo rapidamente. Enquanto isso, o cogumelo venenoso da loucura continuava a persegui-los. De repente, vários cogumelos menores aparecem na frente de Dibo. Entretanto, ele os mata rapidamente, mas isso dá ao chefe do portal a chance de se aproximar. O monstro quase o alcança, mas Palme dispara uma flecha de fogo para afastá-lo. No entanto, o ataque não surte efeito. Palme dispara outra flecha, que o monstro desvia facilmente. Então ele usa sua telecinese para mudar a direção da flecha no ar, mas mesmo assim, o monstro consegue se esquivar. Dibo entra em desespero ao ver que a criatura estava prestes a alcançá-los. Então eles pulam do penhasco, desviando do golpe do monstro. Enquanto caem, Palme dispara uma última flecha de fogo contra o cogumelo venenoso da loucura. Então eles caem no rio e são levados pela correnteza. Saindo do rio, Dibo começa a xingar o cogumelo venenoso da loucura, perguntando qual era o problema daquela coisa. Palme diz que aquilo era um chefe de portal e que precisavam planejar bem antes de caçá-lo. Ouvindo isso, Dibo pergunta se Palme estava falando sério sobre caçar aquele monstro. Quando Palme confirma, Dibo enlouquece, lembrando que quase morreram lutando contra ele. Palme fala que não tinham como sair, já que o monstro iria ficar no portal. Dibo tenta entender o que passava pela cabeça de Palme. Afinal, ele mesmo havia dito que aquele monstro era impossível de ser derrotado. No entanto, Palme explica que a situação havia mudado. Agora que não havia mais competição, eles eram apenas refeições fáceis para o monstro. Mas se o derrotassem, poderiam até receber um bônus. Ele então pergunta se Dibo iria quebrar o contrato. No final, Dibo aceita caçar o cogumelo venenoso da loucura, mas exige um bônus pela missão. Depois pergunta se realmente existia um jeito de derrotar aquele monstro. Enquanto isso, os outros aventureiros conseguem escapar do portal. A líder de um dos grupos informa que aquele portal era impossível de finalizar e que o grupo do mago havia sido aniquilado. Ela explica que só conseguiram escapar porque Palme e Dibo serviram de isca. Isso só serve para irritar a Bis, que os acusa de simplesmente fugirem. Mas a mulher insiste que matar o chefe do portal era impossível, pois se tratava de um cogumelo venenoso da loucura. A Bis então diz que vai embora. A mulher tenta alertá-lo de que o portal ainda estava ativo, indicando que Palme e Dibo ainda estavam vivos. Mas a Bis responde que não tinha tempo para esperar. Em seus pensamentos, ele reflete que todos aqueles aventureiros eram inúteis para ele. O tipo de aventureiro que ele precisava era aquele que conseguia superar qualquer obstáculo e transformar o impossível em possível. De volta ao portal, vemos Palme no topo de uma montanha, mirando em sua presa. Em seguida, ele dispara a flecha, enquanto pensa sobre o quanto aquele chefe de portal era mais resistente e veloz do que qualquer inimigo que já havia enfrentado. Além disso, o veneno que o monstro liberava dificultava ainda mais o combate. A melhor estratégia seria manter distância e atacar com um golpe poderoso, mas Palme sabia que era impossível no seu atual nível. No entanto, usando sua telecinese para gerar a flecha de fogo em alta velocidade, ele poderia aumentar drasticamente sua força de perfuração. Essa era uma habilidade exclusiva de Palme chamada revólver, uma técnica que ele criou ao pensar no funcionamento de uma bala. O tiro atinge o monstro em cheio, o fazendo gritar de dor. Entretanto, Palme havia mirado no núcleo do monstro, mas aparentemente errou o alvo. A situação agora se complicava. O monstro detecta Palme e começa a correr em sua direção. Ele tenta atirar novamente, mas o monstro desvia dos ataques enquanto avança. Ele percebe que era difícil usar o revólver enquanto se movimentava. Além disso, havia o tempo de recarga da habilidade. Por isso, sabia que precisava derrotar o monstro antes que ele se aproximasse. A criatura desvia novamente do ataque, e Palme grita. O grito serve de sinal para Dibo puxar uma corda que faz o monstro cair na lama. Ao se levantar, o cogumelo venenoso encara Palme. Mas antes que pudesse reagir, Dibo arremessa seu machado, acertando a cabeça do monstro. Rapidamente, ele puxa o machado de volta com uma corda amarrada a ele, e comenta que agora eles poderiam brincar. Essa era a estratégia de Palme para lidar com a maior arma do cogumelo venenoso da loucura. Graças à lama, o monstro não conseguia mais liberar seu veneno. Então Dibo ataca com seu machado, agora preso a uma corda para aumentar seu alcance. O cogumelo usa a mão para se defender, mas Dibo dispara uma enxurrada de ataques, deixando o monstro furioso. O monstro tenta correr até Dibo, mas logo percebe que está preso. Esse era outro motivo pelo qual Palme atraiu o monstro para o pântano. Esse era um lugar onde sua velocidade não serviria de nada. Então Palme usa o revólver, acertando o monstro em cheio. Dibo se pergunta se finalmente o derrotaram, mas logo percebe que o monstro
ainda está de pé. Palme ordena que Dibo ataque a cabeça da criatura, e ele não hesita, e arremessa seu machado, mas o monstro consegue pegá-lo no ar e em seguida puxa Dibo com força. Usando sua telecinese, Palme move um tronco até Dibo. O guerreiro agarra o tronco enquanto ele voa na direção do monstro. Aproveitando o impulso, chuta a criatura, ganhando distância. Dibo avança e começa a correr em círculos. Enquanto isso, Palme usa sua telecinese para erguer a água do pântano e distrair o monstro. O cogumelo venenoso da loucura nota a sombra de Dibo e tenta atacá-lo, mas Dibo não está lá. Então ele surge atrás do monstro e decapita a criatura. Pensando que finalmente o derrotaram, Dibo e Palme sentem alívio. Entretanto, o corpo do monstro se move e ataca Dibo por trás. O monstro solta um grito assustador e avança contra Palme. Ele não entendia como aquela criatura ainda estava viva. Então ele dispara mais flechas de fogo, mas sabia que só podia usar essa técnica mais uma vez. Mesmo tentando atrasá-lo com telecinese, o monstro era mais rápido. Ele chega até a montanha e começa a escalá-la. Contudo, Dibo se levanta furioso e usa seu golpe explosivo, cortando o monstro pela metade. Mas mesmo assim, o cogumelo não parava de avançar. Palme dispara outra flecha de fogo, mas a criatura consegue desviar. Dentro do monstro, um rosto sinistro aparece. Palme percebe e comenta que essa deve ser a verdadeira cabeça do cogumelo venenoso da loucura. Dibo comenta que o tiro anterior era na verdade o sinalizador. Então Palme atira sua última flecha, arremessando a criatura para longe. Uma névoa venenosa intensa se espalha pela floresta. Rapidamente, Palme usa sua telecinese para pegar Dibo, o salvando do veneno. Dibo pergunta se finalmente tinha acabado, e Palme diz que sim. Agora era só esperar o veneno dissipar. Entretanto, o cogumelo venenoso da loucura ressurge nos céus, assustando os dois. A cena então corta para Abyss, onde Rakan estava rindo dele. Abyss se desculpa, e de repente alguém bate na porta. Então a porta se abre, e para a surpresa de Abyss, Palme havia retornado. E Rakan acha isso interessante. Rakan pergunta se Abyss estava vendo um fantasma. Então Rakan se apresenta e elogia as habilidades de Palme para sobreviver, e em seguida, ele pergunta se Palme podia mostrar essas mesmas habilidades no portal de 100 participantes. Palme fala que seria difícil, o que deixa Abyss irritado, e começando a reclamar por causa do tom de voz de Palme. Mas Rakan comenta que era difícil, mas não impossível. Então muda sua pergunta, e questiona o que Palme queria. Então a cena é cortada para um bar, onde Dibo cospe o que estava bebendo quando ouve que Palme pediu 5 milhões de mesos por pessoa, mas logo ele relaxa ao ver que tinha cuspido na cara de Palme. Dibo pergunta se eles aceitariam essa proposta, mas Palme diz que isso não era problema dele, pois eram eles que estavam desesperados. De repente, os aventureiros que estavam com Palme e Dibo antes aparecem atrás deles, comentando que Palme e Dibo estavam muito relaxados, o que deixa Dibo irritado. Mas então os aventureiros abaixam a cabeça para pedir desculpas pela forma como agiram antes. Então eles dão uma bolsa com o dinheiro que Palme pediu antes, e dizem que tinham colocado um pouco a mais como forma de agradecimento, mas Palme diz que não precisava, pois só tinha feito o que foi pago para fazer. Então, irritado, Dibo diz que agora teria que contar o dinheiro, enquanto Palme se lembra que o nome do pirata era Iburu, e pergunta se ele seria capaz de fazer o que foi pago para fazer. Então a cena volta para Abyss, que falava que Rakan não podia aceitar os termos de Palme, mesmo que ele fosse o melhor candidato que eles tinham. Abyss propôs que eles o chamassem de novo para rever isso, mas Rakan fala que não seria estranho se Palme pedisse o dobro do que pediu antes. Então ele mostra para Abyss um documento que estava em cima da mesa, dizendo para ele ler, enquanto fala que só mandariam o grupo de Palme para esse portal. Isso faz Abyss pensar no que um grupo de 2 pessoas poderia fazer, mas ele se apavora ao ler o documento. Então pergunta se isso não era um erro, mas Rakan fala que pagou uma boa quantia por essa informação. Então Abyss fala do Lorde Negro Jin. Em um tom sério, Rakan fala que a guerra já havia começado. Entrando no portal, Dibo fica surpreso com o tamanho do matagal, mas Keri diz que eles não estavam ali para passear, e manda todos começarem a andar, o que deixa Dibo irritado. Mas quando ele foi falar com Palme, percebeu que ele estava ajoelhado com a orelha no chão. De repente, um rebanho de porcos com fitas aparece correndo na direção dos aventureiros. Keri manda todos correrem, mas os grupos das uniões mercantes correm para lados diferentes, se separando. Enquanto isso, Keri ordena que atraiam os porcos para terrenos com obstáculos para poderem caçá-los, mas um de seus subordinados avisa que Palme e Dibo tinham sumido. A cena é cortada para Palme e Dibo, que haviam se separado do grupo. Então Dibo pergunta como Palme sabia que aquele monstro estava vindo, e Palme responde que isso era devido à sua experiência. Ele sabia que havia monstros que gostavam de andar por planícies como essa. Palme então pensa que como os porcos de fita, conhecidos por sua agressividade e com um corpo médio de 2 metros, eram monstros que agiam em bando, com milhares deles. Mesmo sendo perigosos, não eram monstros que as outras uniões mercantes não pudessem lidar, mas com certeza elas escolheriam evitar confronto para não perder energia, pois ninguém sabia dos verdadeiros perigos do portal de
de 100, onde em sua vida passada, esse portal foi um completo fracasso, e todos os aventureiros foram mortos. De repente, Dibo acaba tropeçando em uma armadilha, mas Palme o salva. Assustado, Dibo pergunta quem faria isso. Enquanto isso, vemos um homem careca quebrando as armadilhas, comentando que aquilo era infantil. Porém um homem de máscara diz para ele não baixar a guarda. O homem de máscara fala que aquelas armadilhas parecem que foram feitas por ogros, monstros que podiam ser usados como chefes de um portal vermelho. Com isso, eles percebem o quão difícil era esse portal. Então ele decide aproveitar essa informação e manda seu grupo segui-lo. Mas de repente, quando ele olha para trás, vê que o homem careca tinha perdido a cabeça, e ao olhar ao redor, percebe que todos os membros de seu grupo estavam mortos. Até mesmo ele já havia sido decapitado, e nem mesmo havia notado, e só pôde ver seu assassino rindo dele. No matagal, vemos um mago conversando sozinho, então ele fala que tem que começar a agir. O homem se levanta, e vemos que atrás dele estavam as 3 irmãs Natasha. A mais velha tentava se mexer, mas o mago fala que sua magia iria paralisar elas por 30 minutos. Então a mais velha pergunta o motivo de ele estar fazendo aquilo, o que deixa o homem impressionado, pois ela conseguia falar mesmo nessas circunstâncias. Então ele a mata, falando que ela era perigosa demais, deixando as outras 2 assustadas, enquanto o homem pensa numa resposta para a pergunta de antes. Finalmente, ele pensou na resposta. Ele fazia aquilo por seu Lorde, o Mago Negro. Então ele usa uma flecha de fogo e mata as outras 2 irmãs. Em seguida, o mago lembra de sua conversa com seu líder. Seu mestre fala com ele sobre como ficaram nas sombras por tempo demais, apenas esperando por esse momento. Eles estiveram se escondendo, aumentando suas forças e se espalhando pelo mundo, aguardando pacientemente. Agora finalmente, podiam colher os frutos desse trabalho. O mago diz que não iria decepcioná-lo. Então o homem entrega uma pena flamejante para o mago, dizendo que a ganhou daquela pessoa, e afirma que não aceitará falhas nessa missão. Com isso, o mago fala que levará as coisas a sério. Com a chegada da noite, vemos uma base de madeira cheia de ogros, enquanto Palme e Dibos observavam de longe. Dibo estava apavorado ao ver tantos monstros de nível chefe de uma vez, mas Palme explica que só havia um chefe entre esses ogros. Ele continua explicando que os ogros eram poderosos e resistentes por natureza, e que também pareciam ter roubado vários itens de aventureiros, o que complicava ainda mais a situação, principalmente pelo fato de que alguns itens de aventureiros permitem que o portador use uma habilidade. Dibo fica apavorado, e cogita que eles deveriam se juntar com os cavaleiros da Kiri, mas Palme pensa em outro plano. Depois disso, vemos uma dupla de ogros andando pela floresta, quando de repente, Dibo aparece e ataca, mas o ogro desvia, enquanto Dibo reclamava que não pretendia enfrentar esse monstro sozinho. Então, o ogro tenta atacá-lo, mas Dibo rapidamente salta para escapar do golpe. Mesmo assim, o ogro continua atacando, enquanto Dibo tenta se esquivar. Ele usa o cabo do machado para bater no ogro, e em seguida o corta. Vendo o monstro ajoelhado, Dibo tenta usar um último ataque para matá-lo, mas o ogro desvia, e aproveitando o descuido de Dibo, acerta um soco, que o arremessa contra uma árvore. O monstro tenta acertá-lo novamente, mas Dibo se abaixa para desviar, e rapidamente, corta o braço do ogro. Entretanto, a criatura agarra a cabeça de Dibo, e o joga no chão, mas Dibo se agarra ao braço do ogro, e tenta quebrá-lo. Sem escolha, o monstro arremessa Dibo, que sem perder tempo, volta para o combate. Um tempo depois, Dibo já havia derrotado seu oponente, e Palme acabava de chegar. Dibo fica furioso por Palme não ter lhe ajudado, mas de repente, eles veem vários corpos no chão, e percebem que eram os cavaleiros da Ordem de Cavaleiros Signas. Em seguida, eles ouvem algo, e percebem que tinha um sobrevivente. Palme pergunta o que tinha acontecido ali, e o sobrevivente responde que aquilo tinha sido obra de um assassino. A cena é cortada para Bis, que estava pensando que algo não fazia sentido. Ele pensava que assassinos eram pessoas que podiam entrar em portais onde alguns não podiam, e seu principal trabalho era coletar informações e matar outros aventureiros. Assim que saíam de um portal, desapareciam junto com qualquer prova do ocorrido. Era isso que o estava deixando inquieto. Ele se perguntava por que haveria assassinos lutando numa batalha sem vencedores. Mesmo que quisessem matar todos dentro do portal, não poderiam lutar contra os monstros cansados e sozinhos. Sem falar que não podiam sair do portal sem levantar suspeitas. Afinal, todos dentro do portal de 100 eram as elites de cada união mercante. Isso só poderia iniciar uma guerra contra todas as uniões mercantes. Se fosse realmente obra de outra união mercante, seria uma aposta muito perigosa. Então Abi se perguntou quem poderia fazer isso, se não fosse uma união mercante. Voltando para o portal, vemos Dibo falando que não tinha visto o corpo de Kiri. Então o sobrevivente soca o chão com raiva, dizendo que aquilo tinha sido obra de Kiri. Palme pergunta por que uma cavaleira da Ordem de Cavaleiros Signas faria algo assim, e o sobrevivente responde que também não sabia, mas que depois de fazer tudo aquilo, ela disse que era uma seguidora do Mago Negro. Isso deixa Dibo chocado, pois há mais de 800 anos, o Mago Negro era um transcendente que ameaçou o mundo inteiro junto de seu exército de seguidores. Para detê-lo, os 6 heróis assumiram o comando e lutaram contra o Mago Negro, até que
finalmente ele foi selado junto com os 6 heróis. Graças a isso, o exército do Mago Negro ficou um caos, enquanto as forças aliadas começaram a avançar, exterminando todos os seus seguidores. Jibo não esperava que ainda houvesse seguidores desse mago. No fim, Palm diz que era melhor acharem Kiri, e manda Jibo levar o sobrevivente. Enquanto isso, vemos Kiri correndo, quando de repente, ela se depara com o mago e o assassino de antes. Eles a cumprimentam, e o mago agradece pela ajuda em lidar com os porcos de fita, pois isso fez seus planos funcionarem. Mas Kiri saca sua espada e pergunta quem eles eram. Enquanto isso, vemos Jibo conversando com o sobrevivente, o ajudando a andar. Entretanto, o sobrevivente saca uma adaga. O dia já estava amanhecendo, e Kiri ainda estava lutando contra o grupo de assassinos. O mago estava surpreso por ela ainda estar aguentando, mesmo em desvantagem. Mas de repente, Kiri usa uma técnica chamada Sol Nascente, e consegue matar um dos assassinos. Então ela manda o mago e seu grupo revelarem seu propósito antes que ela os mate, mas o mago já estava irritado, e manda que matem logo ela. De repente, seus companheiros são facilmente cortados por alguém, surpreendendo o mago, enquanto Kiri reconhece quem era. Esse alguém era Jibo. Voltando para o que estava acontecendo com o grupo de Palm, quando o sobrevivente tenta atacar Jibo, Palm dispara uma flecha de fogo e arranca o braço do inimigo. Enquanto Jibo ainda estava sem entender nada, Palm comenta que não tinha o hábito de confiar nos outros, e em seguida mata aquele assassino, sem nenhuma hesitação. Voltando para o presente, o mago não gostou de ver Jibo aparecendo, e um de seus subordinados o avisa que Jibo era da União Mercante Garfo. Isso deixa o mago ainda mais furioso, pois significava que o sobrevivente tinha falhado em sua missão. Mesmo assim, vendo como Jibo e Kiri eram fortes, ele diz que agora era a vez da elite lutar. Vendo ele se aproximando, Jibo manda Kiri cuidar de um enquanto ele lida com o resto, e Kiri avisa para ele não abaixar a guarda. Um dos subordinados do mago tenta acertar Jibo, que desvia do ataque, e tenta contra-atacar, mas o homem também desvia. Quando Jibo se prepara para atacar de novo, ele é interrompido por uma mulher. Se aproveitando da abertura, outro assassino ataca Jibo por trás, e sem perder tempo, ele avança para desferir outro ataque, mas Jibo desvia, e fala que apenas estava brincando com ele, e em seguida o mata. Um homem com uma lança tenta atacar Jibo, mas ele desvia facilmente e contra-ataca, fazendo ele recuar. Contudo, Kiri havia derrotado outro subordinado do mago, perguntando se aqueles eram mesmo a tal elite. Vendo tudo isso, o mago diz que agora ele mesmo teria que interferir. Então ele se prepara para lançar uma flecha de fogo, o que deixa Jibo surpreso. Mas quando o mago dispara, Jibo nota que essa flecha era mais rápida do que as que Palm lançava. Então ocorre uma grande explosão. O mago achava que tinha acabado com a luta, mas para sua surpresa, Palm havia aparecido, e ele comenta que não tinha tempo para lutar, pois outros convidados estavam chegando. Então de repente, porcos de fita aparecem vindo na direção do grupo do mago, surpreendendo a todos. Depois daquela maré de porcos de fita, vemos o mago reclamando do trabalho que teve para lidar com esse monstro, enquanto comentava que o grupo de Palm aproveitou para fugir. Então ele chama seus subordinados, e diz que tinham que perseguir o grupo de Palm, pois não podiam deixá-los sair do portal, enquanto pensava que ele era perigoso. Então o mago fala para seus subordinados que se encontrassem Palm, só tinham que segurá-lo, pois ele mesmo o enfrentaria. Mas um de seus subordinados comenta que Palm não parecia ser um qualquer, mas o mago afirma que não existia alguém mais forte do que ele naquele portal. Então a cena é cortada para o grupo de Palm, e Jibo estava feliz por ter enganado o grupo do mago. Em seguida, ele pergunta por que Palm não os matou, e Palm responde que não podia, pois o oponente era mais forte do que ele. Isso faz lembrar do que aconteceu enquanto salvava Jibo. Sua flecha mal tinha conseguido mudar a trajetória da flecha do mago. Jibo fica em choque, e pensa que era brincadeira, mas Palm diz que não. Então ele mostra seu braço, que tinha 2 linhas de mana, e fala que estava no auge da segunda linha. Ele deveria ser igual ao mago, ou até mais forte, mas ele conseguiu superá-lo. Então Palm comenta que aquele mago deve ser o aventureiro mais forte desse portal. Então Jibo pergunta o que eles irão fazer. De repente, Kiri interrompe a conversa, dizendo que o mais importante era informar a ordem de cavaleiros Signas que havia seguidores do Mago Negro entre eles. Mas Palm responde que isso não daria certo, pois os seguidores do Mago Negro se esconderam por anos enquanto expandiam sua ordem pelo mundo. Dizer essa informação só cortaria um dos ramos dessa enorme organização, e faria com que eles se escondessem de novo. Ouvindo isso, Kiri fica irritada, então agarra Palm, e pergunta o que eles deveriam fazer. Ele diz que só tinham que mostrar quem eram os verdadeiros caçadores. Então a cena muda para os subordinados do mago, que estavam correndo pela floresta procurando pelo grupo de Palm. Contudo, Jibo aparece nas costas do líder, e o ataca, mas ele desvia. Outro subordinado tenta atacar Jibo, mas é acertado por um tronco. Então vemos que foi Kiri que ativou uma armadilha dos ogros. Então Jibo ataca o líder, mas ele desvia e contra-ataca. Jibo também consegue desviar, e em seguida, lhe dar uma joelhada. Então ele solta o machado, e começa a espancar aquele assassino, sem nenhuma hesitação. Uma mulher tenta atacar Jibo, mas é parada por Kiri, que começa a lutar contra ela, e avançava sem parar, pois
já estava cansada de tudo isso. Enquanto isso, o mago nota que seus subordinados tinham começado a lutar contra o grupo de Palme, mas ele também não podia ajudar, pois Palme estava na sua frente. Então ambos se preparam. O mago conjura sua flecha de fogo, e Palme faz o mesmo. A batalha começa com Palme desviando da flecha de fogo do mago, e rapidamente, dispara sua própria flecha de fogo em direção a ele. O mago sorria, admirado com o poder de Palme. A flecha acerta o mago em cheio, criando uma nuvem de poeira. No entanto, o mago rapidamente ataca Palme. Quando Palme desvia, percebe que aquilo era apenas uma pedra. De repente, o mago surge atrás dele, e o ataca com uma flecha de fogo por trás. Mesmo com o ataque a queima-roupa, Palme consegue escapar do perigo, surpreendendo seu oponente, que começa a elogiar Palme, mas percebe que ele não é muito de falar. Então o mago reinicia o ataque. Dessa vez Palme usa sua habilidade revólver, que começa a perfurar a magia do mago, o deixando chocado. O resultado da colisão foi uma grande explosão, e em seguida o mago comenta que pela forma como Palme fortaleceu sua habilidade, ele poderia ser considerado um gênio, o tipo de pessoa que o mago mais odiava. O mago ataca mais uma vez, enquanto Palme usa sua telecinese para erguer um escudo de pedras. Mesmo assim, a flecha de fogo atravessa o escudo, forçando Palme a desviar. O mago não pretendia dar moleza, mas Palme, usando sua telecinese, começa a direcionar sua flecha de fogo para atacar seu inimigo. Surpreso com o ataque inesperado, o mago tenta ao máximo não ser atingido, mas logo ele dispara outra flecha de fogo e Palme se defende usando o revólver, o que cria outra explosão. Era exatamente o que o mago esperava. Então ele usa outra habilidade, o sopro venenoso, que cria uma névoa venenosa ao redor de Palme. Ele explica que estava esperando a habilidade de Palme entrar em recarga para pegá-lo desprevenido. Agora Palme não poderia se mover por pelo menos 30 minutos. O mago saca uma adaga e comenta que essa era sua parte favorita. Ele estava ansioso para ver qual seria a cara de desespero de Palme. No entanto, Palme não havia sido pego pelo veneno e desfere um soco contra o mago, deformando seu rosto. A cena corta para o pirata perguntando a Dibo como eles derrotaram o cogumelo venenoso da loucura. Dibo explica que quando o monstro estava liberando seu veneno, Palme usou sua habilidade chamada Sala, uma técnica que usa a telecinese para puxar o ar. Com isso, Palme sugou todo o veneno da área. O pirata comenta que isso não era diferente de uma trapaça, mas Dibo responde que Palme, com suas habilidades, já era uma trapaça em si. Voltando para a batalha, Palme estava espancando seu oponente com seus punhos. Ele soca o queixo do mago, e em seguida, lhe dá uma sequência de ataques, que o arremessa para uma árvore. Palme usa sua telecinese para pegar seu cajado, e dispara uma flecha de fogo, e o mago não tinha como se defender, e a flecha perfura a árvore. O mago conseguiu desviar do ataque de Palme, mas acabou perdendo seu braço. Ele tenta usar sua névoa venenosa novamente, mas Palme usa a Sala para neutralizar o veneno. Enquanto pensa que o mago tentaria recuperar seu cajado para atacar, então Palme pretendia finalizar a luta naquele momento. De repente, uma enorme bola de fogo o atinge em cheio. Mais dessas esferas começam a ser convocadas pelo mago, que ria loucamente. Palme pensa que abaixou sua guarda, pois não esperava que ele tivesse um item capaz de conjurar esferas de fogo. Isso não era um erro que ele teria cometido em sua vida passada. Então ele pensa que está perdendo o jeito. Enquanto isso, Dibo nota as explosões e fica preocupado. Kiri finaliza um dos subordinados do mago e manda Dibo finalizar seu oponente para que possam ajudar Palme. De repente, o inimigo de Dibo é acertado por uma flecha e logo eles veem um enorme exército de ogros. Kiri diz para Dibo se concentrar para acabar logo com eles, e Dibo alerta para não subestimar os ogros, principalmente aquele que era muito diferente dos outros. De volta à batalha, o mago se perguntava se Palme finalmente havia morrido, mas de repente, ele começa a cuspir sangue e comenta que não esperava chegar ao seu limite lutando contra Palme. Ele gostaria de pelo menos ter perguntado o nome dele. No meio das chamas, Palme diz seu nome e ordena que o mago o decore, pois seria o último nome que ouviria. O mago ri e comenta que Palme não poderia derrotá-lo. Palme concorda e fala que não dava para derrotar o mago com o segundo círculo de mana. Ele então começa a absorver a pedra de mana. Ao ver isso, o mago ri freneticamente, dizendo que Palme era burro por pensar que podia aumentar seu círculo apenas absorvendo uma pedra de mana, pois isso também exigia conhecimento e experiência. Para sua surpresa, um terceiro círculo de mana aparece no braço de Palme. Ele comenta que conhecimento e experiência eram coisas que ele já possuía. O mago acha que era um blefe e tenta atacar Palme com suas flechas de fogo. No entanto, Palme as destrói com sua própria flecha de fogo. O mago tenta bloquear o ataque com sua esfera de fogo, mas Palme usa sua telecinese e utiliza o revólver para perfurar a esfera e acertar o mago em cheio. O impacto cria uma trilha de fogo. Enquanto observa o corpo do mago, Palme comenta que esqueceu de perguntar o nome dele. Dentro da floresta, vemos ogros procurando ao redor, enquanto Dibo e Kiri estavam escondidos. Dibo estava inconsciente, e Kiri pensa que a situação estava ficando complicada. Então vemos o que havia acontecido. Dibo estava massacrando os ogros com extrema facilidade, o que deixava Kiri surpresa, já que ela estava tendo dificuldades para enfrentar apenas um. Dibo estava animado
animado, pois os ataques eram muito previsíveis. Um ogro o ataca, mas ele desvia, e quando iria finalizar a luta, Dibo foi atingido por uma orbe de fogo, que havia sido lançada pelo ogro encapuzado. De volta ao tempo atual, Kiri não esperava que ogros fossem capazes de usar itens. Ela concluiu que não tinha escolha a não ser se esconder até encontrar Palme. No entanto, um dos ogros a encontrou e tentou agarrá-la. Kiri rapidamente se esquivou e fugiu enquanto os outros ogros começavam a caçá-la. Um dos ogros tentou atacá-la, mas Kiri arremessou Dibo para cima e eliminou o ogro. Pegou o Dibo de volta e continuou correndo. No entanto, foi parada por uma orbe de fogo lançada pelo ogro encapuzado, que não perdeu tempo e tentou atacá-la novamente. Kiri tentou se afastar, mas a orbe de fogo foi mais rápida e os atingiu em cheio. Quando a poeira baixou, vemos Dibo em pé, surpreendendo Kiri. Dibo partiu para cima do ogro encapuzado, que ordenou a seus soldados que o atacassem. Dibo conseguiu matar todos os ogros em seu caminho sem qualquer dificuldade. Quando um tentou atacá-lo por trás, Dibo despedaçou facilmente. O ogro encapuzado tentou atacar Dibo novamente, mas Dibo já estava em cima dele. Ele avança e ataca, mas o ogro conjurou outra orbe de fogo, que lançou Dibo para longe. Entretanto, Dibo havia ferido o ogro encapuzado. Furioso, o ogro conjurou outra orbe de fogo, e Kiri fala que cuidará daquilo. Então o ogro lança o ataque. No entanto, ele é perfurado por outra magia, que continuava avançando, e decapita o ogro. Isso surpreende Kiri. Então vemos que foi Palme que havia chegado. Do lado de fora do portal, o aventureiro de Rank B estava cansado de esperar, pois já fazia 4 dias que não tinha sinal de ninguém. De repente, o portal começou a se desfazer, e ele ficou alarmado, perguntando-se o que estava acontecendo. O aventureiro Ruivo questionou seu companheiro, que respondeu que algumas pessoas tinham voltado. Quando Ruivo olhou para o chão, viu Palme, Dibo e Kiri inconscientes, cobertos de sangue e feridas. Pouco depois, Palme acordou assustado. O Ruivo estava lá, esperando que ele despertasse, e imediatamente exigiu que Palme respondesse suas perguntas, ameaçando matá-lo se não o fizesse. O Ruivo queria saber o que havia acontecido dentro do portal, e por que apenas eles tinham voltado vivos. Palme abaixou a cabeça e murmurou que todos os outros haviam morrido. O Ruivo exigiu uma resposta clara. Palme disse que havia um demônio dentro do portal. Ele pediu uma caneta e papel para desenhar a aparência da criatura. Quando o Ruivo viu o desenho, ficou surpreso. A cena então cortou para os representantes das uniões mercantes, que estavam furiosos. Eles não conseguiram acreditar que suas elites haviam morrido no portal de 100. Mesmo sendo perigoso, o portal ainda era classificado apenas como rank vermelho. Quando o Ruivo mostrou o desenho feito por Palme, todos ficaram surpresos. Comentavam o quão perigosos eram os ogros. No entanto, um dos representantes discordou, afirmando que não havia como as 3 irmãs Natasha terem perdido para um ogro. Ele acusou a União Mercante Garfo de sabotagem. Abyss interferiu, e os dois começaram a discutir. Franco exigiu provas da inocência de Abyss, que argumentou que seus aventureiros não haviam trazido nenhum item do portal, e não tinham motivos para a sabotagem. Com o fim da reunião, o grupo de Palme foi liberado. Quando eles se afastaram, um pequeno caracol apareceu, e Kiri comentou que ele realmente os havia seguido. Voltando para dentro do portal, a cena mostrou o grupo de Palme destruindo a base dos ogros. Kiri disse que tudo o que tinham que fazer era descartar os itens que haviam conseguido, e se ferirem um pouco para saírem sem levantar suspeitas. No entanto, ela notou que Palme estava hesitando. Em seus pensamentos, Palme sabia que o melhor era seguir o plano, mas ele não podia se desfazer da pena da Fênix que havia ganhado ao matar o mago. Essa pena não apenas não era sobreposta a outros efeitos, como também aumentava seu poder de fogo. Com isso, Palme finalmente entendeu por que tantos aventureiros morreram no portal. Kiri tentou convencê-lo a não ser ganancioso, pois se levasse um item não registrado, seriam acusados de sabotagem. Foi nesse momento que encontraram o caracol. Essa criatura, embora incapaz de lutar, tinha a habilidade de coletar itens e armazená-los em sua concha, que aumentava de tamanho conforme acumulava mais itens. De volta ao presente, o caracol retirou da concha as penas que Palme queria guardar. Kiri perguntou como Palme sabia que o caracol seria útil, e Palme respondeu que havia apenas apostado nisso. Kiri então perguntou o que fariam a seguir. Palme disse que precisavam ser cuidadosos ao coletar informações, pois não podiam deixar os culpados se esconderem novamente. Comentou que as notícias já deviam ter chegado até eles, e agora só precisavam esperar. A cena mudou para um castelo, onde uma mulher de cabelos escuros relatava o fracasso no portal de 100. Ninguém suspeitava deles, e ela queria se preparar para a próxima missão. No entanto, o líder dela comentou que o plano original era matar todos os membros das outras uniões mercantes, e o chefe do portal por conta própria. O líder suspeitava que um dos 3 sobreviventes poderia ter visto o grupo que eles enviaram, mas decidiu não relatar. Talvez até soubessem que foram eles os seguidores da tal pessoa que fizeram isso. A mulher ficou preocupada, pensando em eliminar os membros enviados para outras uniões para evitar que algo saísse do controle. De repente, o líder sorriu e disse que aquilo era um convite. Ele achou a situação interessante e declarou que aceitaria, mas que planejava fazer algo diferente para garantir
garantir que fossem os primeiros e últimos convidados. A cena final mostrou um portal de 50 pessoas, marcado por várias tentativas fracassadas de completá-lo. Para Jibo, o mundo não era diferente de um inferno. Sofrendo com a pobreza, apenas em seus sonhos ele podia viver como um humano normal. Sua vida era um tormento, onde ele não conseguia ajudar sua irmã doente, onde não conseguia sequer fazer um túmulo para sua família. Para ele, isso era o inferno. Mas tudo mudou quando conheceu a mulher que chamaria de Mestra. Na prisão onde estava acorrentado, foi a primeira vez que encontrou Aran, aquela que o tiraria daquela vida de tormento. Após um ano ao seu lado, o modo como via o mundo tinha mudado. Com Aran e seus companheiros, Jibo pôde ver como ela nunca se deixava levar pelas emoções, mas ainda assim possuía um coração gentil, sempre salvando pessoas e lutando na linha de frente, abrindo novos caminhos. Isso fez com que Jibo criasse o objetivo de ajudá-la. Porém, tudo mudou naquele dia. Uma criança pediu ajuda a Aran para encontrar seu irmão desaparecido. Aran hesitou, pois teriam que levar a menina para mostrar o caminho, e ela não era forte o bastante para se proteger. Mas Jibo insistiu para que aceitassem a missão, prometendo que protegeria a menina. Assim eles aceitaram o pedido e entraram em uma caverna. Enquanto procuravam o irmão da menina, se depararam com um monstro chamado Zakun. Aran partiu para o ataque imediatamente, e Jibo e seus amigos se juntaram à batalha. Conseguiram derrotá-lo, mas a luta foi muito mais difícil do que esperavam. Um dos amigos de Jibo notou que a menina havia sumido. Desesperado, Jibo encontrou uma passagem por onde ela poderia ter entrado. Aran alertou o grupo para tomar cuidado, pois sentia uma presença perigosa dentro daquela passagem. Mas Jibo insistiu em entrar, pois a garota era sua responsabilidade. Aran decidiu acompanhá-lo, pois mesmo sem saber o que os aguardava, entendia que aquilo era um perigo para o mundo e que era seu dever destruí-lo. Ao entrarem, encontraram a menina ao lado de um corpo, diante de uma enorme árvore. Jibo logo fala que iria buscá-la, mas a menina sorriu em meio às lágrimas. Ela comentou que esperava que Jibo aparecesse, pois ele tinha um bom coração. Então ela explicou que o nome Zakun significava árvore demoníaca. Todos pensavam que aquelas estátuas eram Zakun, mas na verdade, elas não passavam de médiuns usados por ele. Aquela árvore era a verdadeira forma de Zakun. Mesmo ouvindo isso, Jibo não conseguia entender a situação. Aran, por outro lado, começou a caminhar em direção à árvore, agradecendo pela informação e afirmando que acabaria com aquilo. E com um olhar sério, ela perguntou o motivo de a menina ter usado seu próprio irmão como sacrifício. A menina então ergueu uma esfera que segurava, a qual começava a rachar, e disse que tudo já havia começado, e revelou que os médios de Zakun não se limitavam apenas a estátuas. De repente, Jibo havia sido atacado pelas costas. Aran se assustou com o ocorrido, mas ela não tinha tempo para isso, pois também foi atacada. Jibo tenta perguntar o porquê seus amigos estavam fazendo isso, mas de nada adiantava, pois seus amigos haviam sido controlados. Enquanto isso, os cabelos escuros da menina começavam a ficar brancos, e uma estátua gigante emergia da lava. Esse era o grande finale. Sorrindo, a menina declarou que faria um grande espetáculo final para seu Lorde, o Mago Negro. Jibo estava ferido, e Aran o alertou para que começasse a atacar, pois aquele já não era mais o companheiro que ele tanto adorava. Enquanto isso, Aran iniciou sua investida contra o monstro, enquanto Jibo não parava de se culpar, pois foi ele que sugeriu ir até lá. Mesmo contra sua vontade, ele teve que matar sua querida amiga, que em seus últimos momentos, pediu para que ele cuidasse de Aran. Jibo não suportava ver aquilo. Enquanto isso, Aran atacava Zakun com tudo que tinha, então Jibo corre para ajudá-la. Juntos, os dois conseguem encurralar o monstro, mas quando estavam prestes a finalizá-lo, a menina possuída tenta atacar Jibo, mas rapidamente Aran mata, e Jibo pensa que agora só precisava eliminar Zakun. Entretanto, ele sente uma energia tentando dominá-lo, e percebe que era Zakun tentando possuí-lo. Jibo implora para Aran matá-lo, e Aran apenas pede perdão. Jibo sorri, pensando que aquele seria um bom fim para sua vida, e pede desculpas aos amigos por ter sido tão ingênuo. De repente, Jibo vê o corpo de sua irmã caído, e pensa que foi Aran quem a matou. Foi nesse momento que Jibo sucumbiu ao controle de Zakun, atacando sua própria mestre. Aran desvia e tenta ao máximo se esquivar dos golpes de Jibo. Ela consegue distraí-lo, e aproveitando a brecha, Aran ataca Jibo, o derrubando. Em seguida, Aran salta com toda a sua força, dizendo que acabaria com isso. Ela usa seu golpe final. No entanto, Jibo escala o monstro, e parte para cima dela, mas Aran não podia parar seu ataque. Então ela libera seu ataque, que destrói tudo em seu caminho. De repente, Jibo acorda sem entender o que estava acontecendo, mas logo ouve a voz de Aran, que diz que achou que teria que partir sem se despedir. Jibo não podia acreditar no que estava vendo, e pergunta por que ela não o matou. Aran responde que já havia falhado em derrotar o Mago Negro 800 anos atrás, e que aquele já não era mais seu dever, mas sim de Jibo, que tinha o talento para superá-la. Aran sorri, e diz que deixaria a proteção do mundo nas mãos de Jibo, pois ele era seu único discípulo. A heroína do machado encontrou seu fim naquele dia, e pela segunda vez, Jibo perdeu tudo. Jibo saiu daquele lugar para dar as notícias da morte de Aran aos seus amigos heróis. Para ele, aquele foi o começo de um novo inferno, pois não existia lugar no mundo sem Aran. No fim, Jibo morreu nas mãos
do Mago Negro, cheio de arrependimento por não cumprir a promessa que fez à pessoa que amava, por não pagar por seus pecados, e por não proteger seu objetivo de vida, que ele mal conseguiu encontrar. De volta ao presente, vemos Jibo abrindo os olhos, e sua irmã o cumprimentando. Ela pergunta se ele estava tendo um pesadelo, pois falava enquanto dormia, mas Jibo diz que não se lembra. De repente, sua irmã ouve alguém chamando na porta. Jibo vai ver, e era Palme, que avisa que os planos tinham sido adiantados, e manda Jibo se preparar. Ele também pede dinheiro emprestado, irritando Jibo. Na sala de Abyss, vemos ele conversando com Palme, querendo saber mais detalhes sobre o que aconteceu no portal de Sen. Ele afirma que só recompensará Palme quando ele parar de esconder detalhes e contar tudo. Ouvindo isso, Palme pega 2 milhões de mesos de sua bolsa e comenta que isso pagaria suas dívidas. Com isso, Abyss percebe que Palme queria vender a informação por um preço mais alto. Em seguida, Abyss parabeniza Palme por agora ser um aventureiro livre e pergunta quanto ele gostaria de ganhar para rescindir um novo contrato. Palme fala que quer 15 milhões. Abyss fica chocado e responde que ninguém pagaria tanto por um aventureiro de rank C. Ouvindo isso, Palme declara que a conversa terminava ali. A cena corta para Palme e Jibo conversando, e Jibo pergunta se Palme estava louco em pedir 15 milhões de bônus. Mudando de assunto, Jibo pergunta por que eles estavam nas favelas. Ele comenta que ouviu dizer que aquele lugar era a área mais vibrante da cidade antigamente, mas que agora se tornou um local de encontros para bandidos, sendo praticamente o pior lugar da ilha. De repente, um homem é jogado em sua direção e cercado por outros caras. Jibo pensa que aquela era uma cena normal em um lugar como aquele. Em seguida, o homem diz que Jibo e Palme eram seus irmãos e pede ajuda a ambos. O chefe daquele grupo acredita na mentira e diz que precisavam pagar os 3 milhões de mesos que o malandro devia, pois ele roubou e vendeu um item dele. O malandro fala que o chefe não podia acusá-lo sem provas, irritando o chefe, mas Palme acaba pagando a dívida e manda aqueles caras irem embora. Em seguida, ele chama o malandro de Ralph e o chama para conversar. Em outro lugar, Palme fala que quer recrutá-lo e Ralph se irrita, pois Palme não tinha dinheiro para pagá-lo. Isso irrita Jibo, que manda Ralph devolver os 3 milhões, mas o malandro apenas diz que não pediu para eles pagarem e que não devolveria nada. Ralph comenta que se eles o estavam procurando, deviam saber de suas habilidades e diz que se juntará ao grupo se pagarem 3 milhões de mesos. Enquanto a discussão acontece, uma mulher aparece procurando por Palme. Ela se apresenta como representante da União Mercante Cânia e comenta que deseja recrutar Palme. Ela informa que também querem testá-lo em um portal e que pagariam 3 milhões de mesos adiantado e 15 milhões se ele completasse o portal. A mulher entrega os 3 milhões a Palme e avisa que o teste será dali a 3 dias. Ela vai embora e Palme entrega o dinheiro a Ralph, que fica alegre. Palme pede para Ralph assinar um contrato de 1 ano e promete pagar mais 7 milhões após completarem um portal bem-sucedido. Em seguida, eles o chama para irem em outro lugar. Chegando nesse lugar, eles se encontram com Kiri, que seria a última integrante do time. 3 dias depois, Palme e sua equipe chegam ao portal da União Mercante Cânia. Jibo comenta que tinha 5 times, totalizando 50 pessoas. Isso deixa Ralph chateado, pois não queria dividir a recompensa. A representante da União Mercante Cânia aparece e se apresenta como Beiju. Ela explica que aquele era um portal de nível laranja, com 50 participantes e 3 marcas. Enquanto ela falava, Palme já imaginava que o procurassem, mas não pensava que o levariam para aquele portal. Isso significava que já haviam começado a usá-lo, mas Palme reconhecia o portal, pois já o havia limpado antes. Beiju comenta que os aventureiros deviam usar um sinalizador ao encontrarem um portal duplo. Jibo pergunta o que era um portal duplo, e Kiri explica que portais eram ranqueados por cor, mas os acima de vermelho tinham mais de um layout. Ao entrarem, poderiam ser transportados para outro lugar com terreno e monstros diferentes. E Ralph comenta que era preocupante ter alguém tão burro quanto Jibo no time. Em seguida, afirma que não aceita Palme como líder, pois o líder é determinado por habilidades. Então Palme sugere que o líder seja determinado por conquistas no portal. Ouvindo isso, Ralph pensa que iria ser muito interessante ele se tornar líder daquele grupo. Finalmente, o grupo de Palme entra no portal. De repente, vêm vários aventureiros sendo mortos por monstros chamados Olhos Malignos. Jibo é atacado por um deles, mas Ralph o ajuda com um chute e comenta para ele prestar mais atenção. Kiri fica surpresa ao perceber que o portal apareceu bem no meio do território dos Olhos Malignos. Eles não têm tempo para reagir à surpresa, pois logo os monstros começam a se aproximar. Então vemos Palme matando vários deles. Kiri também começa a atacar, mas os monstros eram ágeis e conseguem atacar ela. E quando estavam prestes a matá-la, alguém a salvou. Enquanto isso, Jibo enfrenta dificuldades com um dos Olhos Malignos, mas alguém o salva. O responsável era Ralph, um aventureiro de terceiro círculo. Kiri fica surpresa com as habilidades de Ralph e comenta que pessoas do terceiro círculo eram muito poderosas. Ralph começa a massacrar os monstros com seus punhos, despedaçando-os a cada golpe. Enquanto luta, ele pensa que mesmo não se preocupando com Jibo e Kiri, tinha que admitir que Palme era forte e seu nível de reação era superior ao seu. Isso era compreensível, já que Palme estava sendo recrutado pela União Mercante Cânia. Ralph pensa que o pagamento prometido a Palme provavelmente não era o limite do que a União daria a ele. Isso o motiva ainda mais a querer ser o líder, se imaginando nadando em dinheiro. O pensamento o deixa mais animado, e quando estava prestes a matar outro monstro, alguém o chuta, e o responsável por isso foi Palme. Isso deixa Ralph irritado, mas
mas no local onde Ralph estava, várias flechas de mana perfuram o solo, matando todos os monstros e surpreendendo a todos. De repente, um arqueiro aparece no topo de uma árvore. Vendo a direção do ataque, Palm entra no meio dos monstros, que acabam sendo atingidos em seu lugar. O arqueiro fica surpreso, mas logo percebe que Palm já havia conjurado uma magia. Uma flecha de fogo acerta o arqueiro de lado, causando uma grande explosão. Ralph fica impressionado com a estratégia de Palm, mas Dibble grita, alertando Palm para ter cuidado. Palm olha para trás e vê flechas voando em sua direção. Ele acaba sendo acertado, e uma flecha fere seu braço. E Palm fica surpreso com o acontecimento, pois tinha certeza de ter acertado o arqueiro. Vendo isso, Kiri sugere que o lugar era perigoso demais e que deveriam fugir. Mas Ralph comenta que não tinham para onde correr. Então vemos que havia várias flechas caindo em direção ao grupo de Palm. A chuva de flechas começou a matar vários aventureiros, enquanto Kiri tentava proteger alguns e mandava todos correrem para a floresta. No entanto, um dos aventureiros comentou que os monstros estavam cercando o grupo. De repente, Palm abriu um caminho usando sua flecha de fogo para matar vários monstros, criando uma brecha que permitiu a todos correrem para a floresta. Mesmo assim, o arqueiro não parava de atacar e continuava a matar muitos aventureiros. Vendo isso, Dibble comentou que se continuassem assim, todos iriam morrer. Então, criando uma distração, Palm pediu para Dibble ouvi-lo. A cena é cortada para o arqueiro, que refletia sobre as preocupações de seu líder. Ele sabia que Palm era forte e pretendia acabar com aquilo no próximo ataque. No entanto, Palm desviou facilmente de suas flechas, o que fez o arqueiro se perguntar como um mago poderia ser tão rápido. De repente, o arqueiro percebeu que havia um aventureiro faltando e notou que era aquele que usava o machado. Logo em seguida, uma orbe de fogo o acertou por trás, criando uma explosão. Era a obra de Palm, que havia trocado de roupa com Dibble para enganar o arqueiro. No entanto, enquanto Dibble comemorava, foi acertado por uma flecha, deixando todos chocados. Os ataques recomeçaram, e Palm não entendeu o que estava acontecendo. Kiri tentou proteger Dibble e carregá-lo, mas foi atingida na perna, o que a fez cair. Enquanto os ataques continuavam, Ralph apareceu e o salvou. Ele começou a correr em uma direção específica, enquanto o arqueiro comentou que não importava o quanto corressem, eles não escapariam de sua mira. Foi então que o arqueiro percebeu a direção para onde Ralph estava correndo. De repente, para a surpresa de todos, o segundo portal estava ali. Vendo isso, Ralph sorriu, pensando que Palm havia feito isso porque sabia onde estava aquele portal. Sem perder tempo, Ralph correu em direção ao portal, dizendo que deveriam esperar por Palm lá dentro. Entretanto, flechas surgiram na frente de Ralph, o acertando. Ele não foi ferido, mas ficou imobilizado. E de repente, um tronco os acertou, jogando eles para dentro do portal, surpreendendo o arqueiro, que não acreditava no que estava vendo. No silêncio da floresta, vemos um olho maligno sendo morto pelo arqueiro, que estava irritado por ter errado o alvo. Ele sabia que Palm estava se escondendo e tentava localizá-lo. Por isso decidiu entrar no jogo de Palm, pensando no 13º ano em que começou a seguir seu líder. Durante aquele ano, ele participou de uma batalha entre 300 assassinos, onde apenas 5 podiam sobreviver. A batalha durou 7 dias, e ele nunca foi encontrado, o que lhe rendeu o apelido de Fantasma, dado por seu líder. Isso deixava confiante de que venceria Palm naquela disputa. De repente, ele atirou outra flecha, mas mais uma vez acertou um olho maligno. Logo em seguida, uma flecha de fogo veio em sua direção. Quando tentou contra-atacar pensando que acertaria Palm, percebeu que Palm usou telecinese para confundi-lo. Ele não teve tempo para pensar, pois outra flecha tentou atingi-lo, e ele precisou saltar da árvore para evitar o ataque. No chão, começou a correr, mas novas flechas de fogo tentaram acertá-lo. Ele usou suas próprias flechas para interceptar os ataques, criando uma explosão que cobriu sua visão. Se aproveitando disso, Palm lançou outra flecha, mas novamente o arqueiro conseguiu interceptar. No entanto, o impacto criou uma explosão que o arremessou para longe. Surpreso com as habilidades de Palm, o arqueiro parecia estar se decidindo sobre o que fazer a seguir. Enquanto isso, Palm estava escondido atrás de uma árvore, notando o silêncio ao seu redor. Ele comentou que o arqueiro parecia estar se escondendo. Mesmo assim, ficou surpreso com o nível de habilidade do oponente e refletiu que em sua vida passada não havia ninguém assim naquele portal. Chegou à conclusão de que isso tinha mudado porque ele entrou no portal de 100 e alterou o futuro. De repente, ele ouviu o arqueiro chamá-lo e ficou surpreso ao vê-lo ali, sem entender como ele chegou sem ser notado. Palm se aproximou, se perguntando se o arqueiro podia se teletransportar ou se tinha alguma habilidade especial de movimento. Quando chegou mais perto, o arqueiro disse que finalmente o encontrou, e várias flechas foram em sua direção, em uma montanha nevada. Dibble e os outros acabavam de passar pelo segundo portal. Dibble estava irritado por Palm ter ficado sozinho, mas logo se assustou ao ver um esqueleto. Ele percebeu que havia muitos outros, ficando chocado ao notar centenas de esqueletos em um portal que só tinha 3 marcas. Kiri comentou que agora entendia o que estava acontecendo. Disse que tudo aquilo não passava de um truque da Cânia, já que eles eram seguidores do Mago Negro, e usavam aquele portal para eliminar aventureiros
adversários considerados perigosos para seus planos. Até assassinos haviam sido colocados ali. Isso a fez perceber por que Palme tinha dito que eles morderam a isca. De repente, sua explicação foi interrompida por Ralph, que alertou que agora deveriam se preocupar com o anfitrião daquele lugar, que acabou de chegar, e não parecia feliz em vê-los. Ao verem a criatura gigante diante deles, Ralph comentou que ele teria que fazer seu salário valer a pena. Se fossemos falar de Ralph como pessoa, todos o chamariam de um malandro obcecado por dinheiro. No entanto, se falassem dele como aventureiro, diriam que era extremamente útil por sua força, que parecia estar no topo do terceiro círculo, e por causa de sua classe. Ralph então pegou seu pingente e ativou suas habilidades para curar Dibo e Kiri. Eles ficaram surpresos, pois não esperavam que Ralph fosse alguém da classe bispo, já que sua personalidade fazia parecer que ele era uma víbora. Rapidamente, Ralph os alertou para se prepararem, pois o gigante não o esperaria. Quando o monstro atacou, Ralph correu, deixando o problema para Dibo e Kiri. Quando o gigante tentou atacar com a boca, Dibo segurou a presa do monstro e acertou seu olho, enquanto Kiri atacou suas pernas. Por causa da dor, o monstro tentou agarrar Dibo, mas ele conseguiu pular. Enquanto isso, Ralph pegou seu grimório e deu bênçãos a Dibo e Kiri, que sentiram seu poder aumentar, e comentou que cada bênção custava 100 mesos, irritando Kiri e Dibo. O grupo de Dibo havia derrotado o monstro, e Kiri comenta o quão difícil foi a batalha. De repente, o monstro rugiu, incomodando Dibo, que diz que irá acabar com a criatura. No entanto, o gigante colocou seu braço decepado de volta no lugar, enquanto o gelo começava a sair da área ferida, ajudando-o a se curar. E no fim, ele estava completamente curado, e mais poderoso. A cena corta para Palme, que estava fugindo do assassino. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, pois mesmo que o arqueiro pudesse se teletransportar, ele só deveria ser capaz de ir para um local pré-definido, ou seja, ele não conseguiria atacar de lados diferentes. O arqueiro estava bem próximo de Palme, que tentava acertar seu inimigo, mas não adiantava, pois ele não sabia onde o mesmo se encontrava. Então Palme começa a sofrer os efeitos do choque de mana. O arqueiro pensa que Palme apenas estava tentando distrair, assim podendo fugir para o outro portal. Enquanto Palme refletia que não podia continuar aquela batalha de desgaste contra um oponente que nem conseguia enxergar, então pegou uma poção e bebeu, enquanto continuava a ser atacado. Então ele lançou uma orbe de fogo contra o arqueiro, que conseguiu desviar. No entanto, Palme rapidamente disparou 6 flechas de fogo em sua direção. O arqueiro ficou surpreso por Palme conseguir lançar tantas flechas mesmo sob o efeito do choque de mana, e se perguntou se ele iria se sacrificar. Enquanto isso, Palme estava sentindo seu corpo se partindo ao meio. O arqueiro estava desviando dos ataques, enquanto Palme não parava de atacar. O assassino estava confiante, pois Palme parecia um louco desperdiçando magia, e logo ele morreria por choque de mana. Entretanto, o arqueiro percebeu que toda a floresta foi incendiada, e finalmente entendeu qual era o plano de Palme. Ele sabia que não poderia ficar ali, e logo viu um campo aberto para onde poderia fugir, mas percebeu que isso era uma armadilha. Entretanto, seu irmão gêmeo não havia percebido, e quando ouviu o alerta de seu irmão, já era tarde demais, e ele é acertado por uma pedra. O gêmeo que estava na árvore consegue ajudar seu irmão, mas Palme apareceu, pronto para matar os dois. O arqueiro desviou do golpe de Palme e tentou contra-atacar com um chute, mas Palme também esquivou, enquanto pensava que não podia prolongar aquela luta. Aproveitando uma abertura, Palme conseguiu desequilibrar o arqueiro, e em seguida, desferiu um chute que o arremessou para longe. Quando estava prestes a finalizar a luta, o outro arqueiro interferiu, o impedindo de se aproximar do irmão. O arqueiro mascarado percebeu que Palme estava limitado no uso de mana, e tentou atacá-lo novamente. No entanto, foi surpreendido por uma adaga vinda de suas costas, mas conseguiu se esquivar, e Palme começa a pressioná-lo, já que Telecinese gastava pouca mana. Entretanto, o outro arqueiro tenta atacar Palme, mas ele bloqueou os golpes. Contudo, o irmão mascarado conseguiu parar a adaga de Palme, e se prepara para atirar flechas contra ele, mas Palme o impede, enquanto continuava sua batalha contra o outro arqueiro, que se perguntava como um mago poderia ser tão bom em combate corpo a corpo. Em seguida, Palme o chuta na barriga, e aproveita para pegar sua adaga, e pressionar o arqueiro mascarado, que desviava como podia. Palme conseguiu arrancar a adaga do arqueiro sem máscara, e estava prestes a finalizá-lo, mas foi atingido pela flecha do outro arqueiro. Aproveitando a brecha, o arqueiro sem máscara chutou Palme para longe. Em seguida, ele pega sua adaga de volta, e avança contra Palme. No entanto, Palme se defendeu facilmente. Em seguida, agarrou o braço do oponente, e o torceu, o fazendo gritar de dor. Então conjurou uma orbe de fogo, e a lançou contra o arqueiro, o lançando para longe, onde bateu contra uma árvore. O irmão mascarado estava surpreso, pois uma grande barreira havia surgido. Dentro dela, o gêmeo sem máscara procurava seu irmão. De repente, Palme apareceu, e tenta atacá-lo, mas o arqueiro usou seu capuz para cobrir a visão de Palme, e tentou perfurá-lo com sua adaga. A barreira foi desfeita, e o arqueiro
arqueiro mascarado foi procurar seu irmão, que rapidamente foi encontrado. Ele o ajudou, e fala que deveriam pegar as penas de Fênix e irem embora. Mas ao olhar o protetor de braço do cadáver no chão, ele percebeu que seu irmão já estava morto, mas era tarde demais, e Palme o mata, pondo um fim nessa batalha. Exausto, Palme cai no chão, e comenta que estava cansado de lidar com esses arqueiros. De volta às Montanhas Nevadas, uma parede é rachada. Então vemos Dibo sendo arremessado pelo gigante, que estava coberto por gelo, e o monstro tenta o atacar, mas Ralph aparece atrás dele. Então o gigante tenta acertá-lo, mas Ralph facilmente se esquiva, e o atinge com um soco. No entanto, ele logo percebe que a pele do monstro estava mais dura do que antes. Aproveitando uma brecha, o gigante usa sua enorme mão para esmagar Ralph, mas Kiri corta a mão do monstro e salva Ralph. Eles tentam se afastar, mas o gigante os persegue. Em um salto poderoso, ele aterrissa com força, criando uma onda de choque devastadora. Uma grande nuvem de poeira se ergue, e Ralph usa sua habilidade de cura para recuperar a todos. Dibo então pergunta se Ralph tem alguma estratégia para lidar com o gigante, mas o monstro os interrompem, e Ralph diz para Dibo distrair a criatura, pois ele iria tentar se aproximar do seu ponto fraco. Enquanto Dibo chamava a atenção do gigante, Ralph e Kiri correm por trás dele. No entanto, o gigante percebe a aproximação e os ataca. Sem escolha, Dibo começa a escalar o gigante, desviando de seus ataques, mas ele acaba sendo atingido pelo punho do monstro, que em seguida o esmaga no solo. Kiri pede para Ralph curar Dibo, mas Ralph responde que só podia usar sua habilidade de cura mais 4 vezes. Ele então instrui Kiri a evitar ser atingida de qualquer maneira. No entanto, antes que pudessem reagir, o gigante acerta um soco em Kiri, e Ralph tenta curá-la, mas ela desmaiou, e ele acaba ficando sozinho com o monstro. Enquanto isso, Dibo tem uma lembrança de uma conversa com Palme. Nessa lembrança, Palme dizia que Dibo já tinha experiência suficiente para entrar no segundo círculo, mas que seria melhor ele deixar esse avanço para o futuro em vez de simplesmente forçar sua entrada nesse nível agora. Dibo pergunta se ele poderia entrar no segundo círculo a qualquer momento, e Palme responde que isso dependeria de sua iluminação, que poderia vir de seu conhecimento de mana, suas pesquisas ou de uma memória inesquecível. De repente, o coração de Dibo dispara. Uma grande explosão ocorre atrás do gigante, e vemos Dibo correndo freneticamente em direção ao monstro, e em seguida cortando seu braço. Isso surpreende Ralph, que percebe que Dibo evoluiu para o segundo círculo. Dibo então escala o gigante, e perfura seu olho. Em seguida, usa seu machado para martelar a espada cravada nas costas do monstro, mas a lâmina não perfura seu núcleo. Sentindo o perigo, o gigante se joga de costas para usar os espinhos congelados de seu corpo contra Dibo. Antes que fosse tarde, Ralph soca o monstro, aproveitando para curar Dibo, que começa a destruir os espinhos de gelo. Assim que consegue se libertar, Dibo corre na direção da criatura, que o soca, mas Dibo resiste, e Ralph o cura, e logo é esmagado pelo monstro. E pela última vez, Dibo é curado, e com toda a sua força, Dibo martela a espada, perfurando o núcleo do monstro. Após seu núcleo ser destruído, o monstro enlouquece, e acaba arremessando Dibo para longe. Com isso, Dibo recupera a consciência, e se pergunta o que estava acontecendo, mas de repente, ele nota que Ralph estava desmaiado ao seu lado. Enquanto isso, o gigante tenta fugir desesperado, mas seu corpo começa a se despedaçar, até que no fim ele se torna uma estátua de gelo. Um pouco tempo depois, Kiri acorda, e pergunta o que havia acontecido. Dibo fala que o monstro foi morto, e que Ralph estava em péssimo estado. Em seguida ele pede para ela descansar mais um pouco, e diz que irá fazer o reconhecimento do local, pois ainda não havia achado o portal de saída. Então vemos Dibo caminhando naquela montanha cheio de neve. Ele estava pensativo, pois já havia passado um dia e não havia nenhuma notícia de Palme. De repente, um grupo de monstros aparecem, e Dibo se prepara para lutar. Então voltamos para a caverna, e vemos Kiri acordando, que logo se assusta ao ver como Dibo estava. Ele fala o que aconteceu, e Kiri diz que irá com ele na próxima vez, mas Dibo nega ajuda, e manda ela ficar cuidando de Ralph. No dia seguinte, Dibo estava lutando com um grupo de monstros, e acabou ficando cercado na beira do penhasco, mas mesmo assim, ele apenas reclamava do frio. Então um monstro avança, e empurra Dibo do penhasco. A queda foi grande, e Dibo admite que quase morreu. De repente, ele vê um cadáver sentado, e nota que havia um papel entre os braços. Nele estava escrito que o dono estava confiando essa carta à pessoa que a encontrasse, e que lhe daria suas luvas, que poderiam ser úteis para alguém da classe guerreiro. Na carta também menciona que ele havia achado o portal de saída, e que tinha desenhado um mapa de sua localização atrás da carta. No fim, ele pede para quem encontrar esta carta, que a entregue à sua família. Com essas informações, eles acham o portal, e o ativam, finalmente saindo daquela montanha. Já do lado de fora do portal, Dibo e Kiri discutiam sobre o que fazer. De repente, vários assassinos apareceram, e Dibo ficou preocupado, pois eles não estavam em condições de lutar. O homem manda seus subordinados atacarem, e Kiri tenta defender o grupo, mas logo outro mascarado a acerta com adagas, e outro avança contra Dibo. Entretanto, uma flecha de fogo mata, e ela continuava a avançar, matando todos
os assassinos. Ao olharem para trás, Jibo sorri, pois o responsável por aquilo foi Palm, que pergunta se eles estavam com saudades. Jibo responde que talvez estavam, e comenta que como Palm havia se atrasado, ele deverá comprar algumas cervejas para eles. Em outro dia, vemos o líder dos seguidores do Mago Negro, que pensava que Palm era um homem habilidoso que apareceu do nada. De repente, sua subordinada aparece falando que Palm havia retornado. Ela pergunta o que deviam fazer sobre o contrato, mas o líder apenas fala para matarem Palm, o que deixa Beiju surpresa. Porém, o líder fala que agora não podiam ligar para a opinião pública e tinham que matar Palm. Mas de repente, Beiju alerta que Palm não estava sozinho. Então vemos Ralph reclamando da comida da irmã de Jibo, o que o deixava furioso, enquanto Kiri falava alegremente com a irmã de Jibo. Jibo fala que não queria ter trazido eles para sua casa, mas Kiri comenta que não sabiam o que a Kanya podia fazer, então eles tinham que ficar juntos. De repente, Palm entra na casa perguntando se eles estavam bem. Ao vê-lo, Ralph comenta que eles deviam esquecer sobre a competição para decidir quem seria o líder, e pergunta onde estava o dinheiro que Palm havia prometido. Jibo fica irritado ao saber que Ralph havia falado que derrotou o chefe do portal sozinho, enquanto Kiri comenta que Palm havia enfrentado 2 assassinos, e Ralph responde que não tinham provas que isso era verdade. Enquanto Kiri e Palm discutiam sobre o que iriam fazer, alguém bateu na porta, perguntando quanto tempo iria ficar esperando. A irmã de Jibo questiona quem era a pessoa, e para surpresa do pessoal, era Abyss, irritado com Palm por ter feito ele esperar. A cena corta para um pouco antes, onde Abyss estava muito preocupado porque seu chefe o mandou consertar o erro que cometeu ao não fazer um contrato com Palm. Mas para sua angústia, a União Mercante Kanya já tinha entrado em contato com Palm, e ele até já havia entrado em um portal para eles. Mas de repente, alguém bate à sua porta, e vemos que era Palm, que conversava com Abyss. Depois de uma discussão, Abyss oferece 16 milhões para Palm, o deixando contente. Enquanto Palm assina o contrato, Abyss pede para ele ser mais honesto agora que eram parceiros. Então Palm finalmente responde a pergunta que Abyss havia feito antes, e fala que foi a Kanya a culpada pela falha do portal de 100. Ele também menciona a armadilha que a Kanya preparou para ele em um portal que só tinha 3 marcas, mas dentro havia mais de 100 corpos espalhados pelo lugar, além de terem enviado assassinos atrás deles. Isso deixa Abyss chocado, e ele percebe que a Kanya entrou em contato com Palm apenas para matá-lo. No entanto, Abyss fica feliz, pois agora poderia acabar com a União Mercante Kanya. Mas Palm o interrompe, dizendo para não falar isso ainda, pois no momento, tudo o que tinham era sua palavra. Então, ao invés de apenas tirá-los de sua posição, era melhor acabar com eles de uma vez por todas. Palm comenta para ele não falar sobre essa história ainda, e deixar para revelar tudo de uma vez só, pois agora os seguidores do Mago Negro estavam se movendo. A cena volta para Abyss e Palm, que estavam conversando com Beiju. Abyss pede desculpas a Beiju pela confusão que teve com Palm ao ir até a União Mercante Kanya. Ele comenta que Palm era jovem, e era normal ele fazer essas ações precipitadas. Então Abyss fala que Palm era um parceiro da União Mercante Garfo, e que sente muito por ele ter roubado algumas coisas dela. Então Beiju fala que entende, mas que por causa disso, não pode pagar a recompensa de Palm. Abyss diz que compreende, e comenta que esse incidente o ensinou que a vida era preciosa demais, e que ele deveria tratar melhor as pessoas. Isso confunde Beiju, mas Abyss sorri, e fala que agora teria guardas de prontidão 24 horas por dia, 7 dias por semana, protegendo o grupo de Palm. Pois como eles tinham um ótimo trabalho em equipe, quem quisesse machucá-los teria que encarar toda a União Mercante Garfo. Essas palavras surpreendem Beiju. Voltando para o presente, Jibo estava impressionado que Palm conseguiu 16 milhões com a União Mercante, enquanto Kiri fica surpresa com a quantidade de guardas vigiando a casa. Ralph era quem estava mais feliz com aquela notícia, e ele fala que adorava esse grupo, mas que precisavam se livrar de alguns inúteis. Isso irrita Jibo, mas Ralph continua se gabando de suas habilidades como bispo, afirmando que ninguém tinha melhores técnicas de cura do que ele, além de proteger e liderar o grupo, ou seja, ele era o mais proativo. Então ele começa a elogiar Jibo, mencionando quão impressionante foi ele subir de círculo e derrotar o chefe do portal. Kiri pergunta o que era isso, pois ele também havia feito contra os ogros. Jibo responde que não sabe, ele apenas se lembra de ter um sonho e ver uma mulher lutando ao seu lado. No entanto, quando acorda, não consegue lembrar quem ela é, apenas que usa um machado. Isso surpreende Palm, que começa a pensar que Jibo recupera uma parte de seus poderes antes da regressão quando está inconsciente, e se pergunta como isso era possível. De repente, Ralph diz que Palm também era uma aberração por causa de suas habilidades, já que subiu de nível muito rápido. Ao olhar para Kiri, ele comenta que ela sabia o básico, e que era inteligente, algo impressionante para alguém de segundo círculo, mas ela não tinha nada que a destacasse dos demais. Então Ralph revela que sabia que a União Mercante Garfo estava usando eles como isca para atrair os seguidores do Mago Negro, mas ele estava disposto a fazer qualquer coisa por dinheiro. No entanto, não pretendia dividir seus ganhos com um peso morto. Ao ouvir isso, Kiri se lembra quando estava indo se encontrar com seu mestre e encontrou um homem
homem estranho. Ele elogiou suas conquistas e perguntou se ela iria se demitir. Se sim, seria melhor assim, pois seria um favor tanto para o mestre quanto para ela mesma. Se juntar a um simples grupo de aventureiros era algo perfeito para ela. Kiri ficou irritada, mas não podia fazer nada. Dentro da sala do mestre, ela anunciou que estava se demitindo. Seu mestre perguntou o motivo, mas ela disse que não podia revelar. Diante disso, seu mestre decidiu relatar que Kiri estava entrando em um grupo de aventureiros para uma missão secreta, e ordenou que ela fizesse um relatório a cada 3 semanas. Isso a surpreendeu, mas ele a lembrou de que ela sempre seria sua discípula, e uma eterna cavaleira dos Cavaleiros Signas. Kiri diz que não poderia voltar até ter feito algo contra os seguidores do Mago Negro que se escondiam dentro dos Cavaleiros Signas. Ela pede para ficar no grupo, e promete ficar mais forte. Palme sorri, mas Ralph tenta argumentar que não a queria no grupo. No entanto, Palme afirma que não podem expulsá-la, pois ela teria que caçar os seguidores sozinha. Além disso, Palme diz que Ralph também não era tão forte assim. Ele havia mandado o grupo para o segundo portal, pois achava que o grupo conseguiria facilmente vencer o inimigo, mas quase morreram se não fosse pelo Dibo. Ralph tenta argumentar, dizendo que aquele monstro não era fácil de derrotar, mas Palme retruca, avisando que já tinha matado aquele gigante sozinho, deixando todos chocados. Isso foi antes de sua regressão, mas o plano original era ele lutar contra o monstro. Entretanto, os assassinos que Kanye enviou eram extremamente habilidosos. Ralph não acredita que Palme tenha conseguido tal feito, pois sabia que ele era apenas um escravo algum tempo atrás. Mas Palme pergunta se Ralph queria testá-lo, e Ralph fica em silêncio. Palme comenta que a próxima missão seria dali a uma semana, e que até lá, ele os treinaria de forma extremamente violenta. Enquanto isso, na União Mercante Kanye, vemos Beiju relatando ao seu líder o que aconteceu, e mencionando que agora poderiam entrar em confronto com Garfo caso atacassem Palme. O líder comenta que tudo não passou de uma armadilha para capturá-los. Mesmo assim, o líder não parecia preocupado. Ele acreditava que quando o momento chegasse, poderiam eliminar facilmente a União Mercante Garfo. Seus verdadeiros inimigos eram na verdade a Associação de Bordo, formada pela Imperatriz Signa, os Cavaleiros Signas, a Resistência, a Associação de Aventureiros e a Raça Nova. Assim como há 800 anos, essa aliança era a maior ameaça para os seguidores do Mago Negro. Por isso a União Mercante Garfo não era uma ameaça grande, mas ele não conseguia acreditar que Palme teria feito tudo aquilo apenas contando com a ajuda da União Mercante Garfo. Assim, ele ordena que Beiju obtenha mais informações sobre aquela União Mercante. Após Beiju sair, o líder diz que espera que Palme se mostre um inimigo interessante. A cena então muda para uma floresta, onde vemos Ralph sendo derrubado no chão. Ele se perguntava como um mago poderia ser tão forte. Então Palme aparece, e avisa que o treino só acabará quando lhe acertassem um soco. Em seguida ele avança contra Ralph e Kiri. Enquanto isso, Dibo está sentado, reclamando que não consegue se concentrar por causa do barulho, e se perguntando por que estava fazendo aquilo. Então vemos uma lembrança de Dibo conversando com Palme. Palme diz que Dibo deveria tentar usar o poder que ele ganhava ao desmaiar, mas desta vez de forma consciente. Mesmo sem saber se daria certo, Palme achava interessante testar essa possibilidade. Assim Dibo tenta meditar novamente, questionando se realmente ficaria mais forte fazendo isso. Com a chegada da noite, a cena muda para a casa de Dibo, onde vemos Ralph com o lado direito do rosto inchado perguntando a Palme se aquilo era mesmo treino. Enquanto Dibo ri ao ver o estado de Ralph, ele questiona se não era um problema deixar Kiri treinando no meio da noite, mas Palme responde que não havia problema, pois já havia avisado para ela não exagerar. De repente, Dibo mostra a Palme a carta que encontrou, e que o ajudou a fugir do portal. E ao ver o anel preso na carta, Palme fica surpreso, pensando que aquele era o anel da Cross. Ao perceber a expressão de Palme, Dibo pergunta o que era aquele anel, mas Palme não responde, apenas pega a carta, dizendo que teve uma ideia. Então ele avisa Dibo para acordar cedo no dia seguinte, pois também participaria do treinamento. A cena corta para Kiri, que estava treinando, cortando árvores enquanto se lembrava das palavras daquele homem dizendo que ela não tinha talento. Essa lembrança faz sua raiva ferver. Em outro dia, vemos Palme caminhando até parar diante de uma porta. Ele bate, e um homem abre uma porta atrás dele, perguntando quem ele era. Palme responde que era o correio, enquanto se lembrava de um incidente no qual a entrada de um portal foi destruída. Esse evento bizarro foi investigado por uma das uniões mercantes, mas ninguém conseguiu encontrar o culpado. Melhor dizendo, ninguém precisou encontrá-lo, pois para surpresa de todos, o portal reapareceu no mesmo lugar. Depois disso, ninguém mais tentou destruir um portal. Então Palme percebeu que aquele ato foi realizado por uma organização
localização que ele conhecia. Ao entrar no local, uma mulher pergunta como ele encontrou aquele lugar, e diz que ele tinha 5 segundos para explicar. Eles eram os Caçadores da Croix, uma organização que sabia que os portais eram armadilhas criadas pelos seguidores, e os destruía para detê-los. Um sacrifício que Palme considerava nobre, mas que passou despercebido. Mas desta vez ele não irá permitir que isso aconteça novamente. Usando sua telecinese, Palme lança a carta com o Anel da Croix para a mulher, dizendo que estava devolvendo o que eles perderam. Em seguida, Palme diz que veio para contar um atalho para eles, pois perder tempo não era bom para ninguém. Ele também afirma que não podia dizer como sabia daquele lugar, mas avisa que se o matarem, o porão da Assembleia onde o líder daquele grupo estava escondido, seria descoberto. Isso deixa a loira chocada, e então ela sai das sombras, perguntando quem era Palme. Ele apenas sorri, e diz que era bom conhecê-la, a chamando de Sherry. Em seus pensamentos, Palme reflete que o mais correto seria dizer há quanto tempo, pois aquela loira foi sua companheira em sua vida passada. Após a dissolução dos Caçadores da Croix, ela se juntou à resistência e lutou ao lado de Palme. No fim, ela se sacrificou por ele. Nesta vida, Palme queria retribuir o que devia a ela. Então ele avisa Sherry para retirar a filial em Canning, pois ela já havia sido exposta. Em seguida, pega uma caixa contendo uma mão, e comenta que a União Mercante Cânia possuía algumas coisas interessantes. Sherry pensa que ele estava provocando, mas Palme imbui mana na mão, fazendo surgir uma tatuagem dos seguidores. Isso choca todos os membros dos Caçadores da Croix, especialmente Sherry, pois ela sabia que não era fácil localizar as tatuagens dos seguidores. Para isso, era necessário infundir mana na pele da pessoa. Sherry pergunta o que Palme queria. Sem perder tempo, ele responde que queria informações. Então vemos Palme indo embora. Um dos companheiros de Sherry pergunta se eles podiam confiar em Palme, ao que ela responde que não, mas que por enquanto teriam que fingir confiar nele. Enquanto caminha pela rua, Palme pensa que acabou ganhando mais do que esperava. Além das informações que buscava, ele também conseguiu um item útil. No entanto, o que o preocupava agora era Cânia, que parecia estar apressando seus planos. Então Palme decide seu próximo destino. Ele iria até Nautilus,